Muito bem-vindos a esse treinamento Planeje Sua Pós, que é um treinamento que eu queria gravar já faz muito tempo. Eu tenho muita gente que me pede isso daqui, por conta do meu histórico, né, de ter feito graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, estar feliz com isso. Por conta também de eu já ter coordenado vários cursos de pós-graduação, já ter dado aula em vários MBAs aqui de São Paulo. Acho que aqui em São Paulo eu praticamente dei aula em quase tudo quanto é faculdade. E alguns cursos de pós, né? Então, eu fui professora do mestrado, do doutorado de lá da Uninove, e depois da FMU, ajudei a montar os programas da FMU. Aí hoje eu sou professora da Federal do ABC. Quando eu entrei, eu montei um programa de pós-graduação em administração, que foi aprovado pela CAPES, mas acabou sendo cancelado numa troca de governo, então, ok, ele não existe. Mas enfim, eu montei ele do zero, ele foi aprovado, que é uma grande vitória. E eu já vi vários mentorados meus e alunos, tipo, como é que chama? Orientandos, né, de mestrado e doutorado, crescerem na carreira, mas eu já vi também muita gente se dar muito mal. E aí, quando a gente pensa que não, aparece um daqueles memes ou notícias do tipo, você viu fulana de tal que tem doutorado no arranjo de emprego? Você viu cicrano que tem, tipo, 4 pós-graduações e não arranja emprego? E a gente sabe que isso acontece. E a outra coisa que acontece muito é aparecer mentorado na minha mão, desempregado, ganhando pouco, com três. Você vai olhar o currículo da pessoa, dá vontade de chorar, entendeu? Tipo, 3 pós-graduações. Por que que isso acontece, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo comigo vão poder tirar dúvidas, todo mundo está assistindo gravado, vai poder tirar dúvida também. Para vocês tirarem dúvidas gravado, ou mesmo se assistiu agora, quer assistir de novo, o que que você vai fazer? Aqui embaixo da aula tem um espaço para você escrever a sua dúvida. Toda vez que você escreve, ela vem direto para mim, sou eu que respondo. Então pode ficar tranquilo ou tranquila que eu vou responder todas as dúvidas de vocês, mesmo que você não pôde assistir esse treinamento ao vivo. Tá? Você fica com acesso a ele por um ano, para você assistir quantas vezes você quiser, e pode tirar todas as dúvidas comigo. Então, ele é quase uma consultoria de carreira. Muita gente me chama para planejar pós-graduação, né? Então, ele é uma consultoria de carreira por um valor super acessível e com todas as informações aqui detalhadas para você. Então, tirem o maior proveito aí do curso, tirem as dúvidas comigo e bora crescer na carreira. Vou compartilhar a tela para vocês, porque tem um material para vocês baixarem, que é esse daqui, ó. O Rock. E isso que vocês estão ouvindo no pano de fundo é o meu lindo filhote que está aqui do lado, fazendo barulho. Menos barulho, filhote? Se não tem filho, não tem graça aqui. Daqui a pouco vai aparecer a gata, né? O que está acontecendo hoje em dia, gente? Quando eu comecei a fazer mestrado, na verdade eu fiz meu mestrado, ó, que eu entrei em 2001, acho, no mestrado, isso, foi isso. Odisseia no espaço, né? Entrei em 2001 no mestrado. E 2001 tinha muito pouco curso de pós. Então, eu tinha algumas opções de mestrado, tinha algumas opções de MBA, os MBAs eram muito caros. E aí começou a se popularizar. Hoje a gente tem MBA, eu vi esses dias um MBA por R$ 300. Eu fiquei, caramba, é um MBA por R$ 300, né? Então, a gente tem muitos cursos no mercado, muita gente faz MBA e tem uma crença generalizada e errada de que quanto mais cursos você tiver, melhor para você, porque não é, entendeu? E aí você acaba fazendo aquele monte de treinamento, aquele monte de curso só para encher um currículo que você não vai usar nem para nada, porque você não sabe procurar emprego. Então, assim, não façam isso para começo de conversa, tá? Outra coisa, tem muitos cursos com marketing muito agressivo. Então, tem muita gente que eu converso, eu falo, por que você se inscreveu nesse curso, né? Ah, porque eu vi lá um monte de propaganda, eu fiquei com vontade. Cara, as propagandas são muito boas, né? Tem que elogiar, mas o curso não vai te ajudar, tá? Desculpa aí te dizer isso. A não sei que você planeje do jeito que eu vou te explicar hoje, tá? Então, a gente tem um monte de gente que fez pós, tem uns memezinhos que a galera faz que não é mentira, do tipo, salário R$ 3.000, exigência pós. Mas não é qualquer pós, entendeu? Essa pós de R$ 300 aí tá valendo para se você for ganhar pouco, né? E acho que todo mundo que tá comigo no curso aqui, não é essa pós que você quer, e não é um salário de R$ 3.000. Então, a gente não tá falando disso, tá? De se entupir de pós-graduação para ganhar mais, não é isso, tá? Outra coisa que tem muitos tipos de pós-graduação, isso vai confundir tua cabeça, a não ser que eu te explique aqui embaixo, eu vou te explicar os tipos de pós, tá? E o outro problema que eu acho que é mais grave, que não é culpa de vocês, não é minha, mas a gente tem que lidar com isso, é o seguinte: as escolas têm autonomia para criar pós-graduações. Então, elas podem criar uma pós em gestão de armários pretos, que é o meu armário é preto aqui, por isso que eu estou olhando, né? Gestão de celulares, gestão do que ela quiser. E não necessariamente você vai ter emprego nisso. Então, tomem muito cuidado e eu vou ensinar para vocês como é que você mapeia o mercado de trabalho, tá? Então, para a gente evitar que você caia nesse tipo de armadilha, o que a gente vai fazer? 6 passos aqui, tá?
Primeiro a gente vai entender quais são os tipos de pós. Eu vou explicar para você direitinho o que que é lato sensu, stricto sensu, mestrado, mestrado profissional, doutorado, doutorado no exterior, MBA no exterior. Tem muita gente que tem preconceito, fala, não é nem preconceito, é medo. É tipo, ai meu Deus, eu nunca vou fazer um doutorado. Cara, doutorado é mais fácil que mestrado, só para constar. Ah, nunca vou fazer MBA fora. Tá, então eu vou tirar os mitos aí de vocês, dizer o que que é difícil e o que que não é, tá? Segunda coisa, você tem que entender o mercado de trabalho. Então, eu estou imaginando que nenhum de vocês que está aqui assistindo esse curso é um filantropo muito rico que quer fazer um curso para se divertir, né? Porque senão você não precisava estar aqui. Você quer fazer um curso porque você quer crescer na carreira. Então, você tem que fazer um curso que realmente o mercado de trabalho valorize e que aquilo vai te ajudar a arranjar um emprego na tua área ou a arranjar uma promoção na tua área. Então, eu vou te ensinar o que que você tem que fazer para você entender o mercado. Tem uma liçãozinha de casa muito legal, muito simples, que vocês vão ficar uau, né? Aqui nesse item 2, tá? Bom, aí tem o processo seletivo. Galera com medo de passar. Uma pessoa me perguntou esses dias: eu nunca vou entrar no mestrado, eu não tenho cacife, eu fiz Unip. É, não tem problema nenhum, tá? Então a gente vai falar aqui de critérios de processo seletivo. Aí você precisa sobreviver à pós-graduação. São dicas que eu dava para os meus orientandos, né? E aí, por fim, o mais importante: como é que você vai pegar essa pós que você está fazendo e transformar numa promoção, transformar num emprego melhor? Tá? Como é que você potencializa esse resultado? Não larga isso lá escrito no teu currículo à toa. E como encaixa no seu plano de carreira. Então, itens 5 e 6, apesar de serem o finzinho da nossa gravação, são os mais importantes, tá? Vou dar aqui uma pausinha rapidinho. Peraí. Isso, tá gravando, que bom. Pronto. Voltei aqui para a nossa gravação. Bora lá. Como que eu vou tirar o som? Uai, você tira o som. Gente, eu vou tirar o som dele. Enquanto isso, eu vou pausar para vocês me dizerem as dúvidas de vocês, vocês que estão ao vivo. Isso aqui não está sendo gravado, essa parte de dúvidas, tá? Então, tá, a primeira coisa que vocês têm que entender são os tipos de pós-graduação e critérios de qualidade, tá bom? Fazer aqui um teste com vocês, que é o seguinte. Tem 5 coisas que vocês podem querer da carreira de vocês. Primeira coisa é aprender uma coisa nova, né? A segunda é ser promovido. Então, se você quer simplesmente aprender uma coisa nova, você pode fazer uma especialização, um curso rápido, um curso online. Você não precisa fazer uma pós. Pelo menos, não, essa pós de R$ 300 mesmo quebraria um galho. Eu quase fiz esses dias uma pós-graduação em psicologia, dessas baratinhas, porque eu só queria saber o que, que tem dentro de uma pós de psicologia, sabe? Que ia me ajudar a fazer aqui a mentoria. Então, eu quase me inscrevi, mas foi um quase, hein? E aí, para contar um segredo aí para vocês, eu estou matriculada no MBA, mas é um MBA que chama MBA, mas na verdade ele é uma especialização, ele é um curso online e ele é mais rápido. Eu estou matriculada no MBA, que eu talvez nem coloque no meu currículo, em marketing, porque eu gosto de marketing, porque eu achei que estava bom o preço e porque eu estou fazendo com uma pessoa que é muito legal, a gente está fazendo de duplinha. E, cara, só porque eu quero aprender uma coisa nova. Isso vai me ajudar a ser promovida? Vai, sei lá, você ganha mais porque eu tô fazendo MBA em marketing, eu tô aprendendo coisas, concorda? Mas não necessariamente é uma pós-graduação que vai elevar a minha escolaridade. Então, é uma pós-graduação que, ok, é só para aprender, tá bom? Então, pensa nisso. Porque tem hora que você não quer uma pós para ser promovido para nada, você só precisa de aprender uma coisa. Entra aqui também todas as certificações. Tem uma galera que tem carreira de TI, e aí tem aquelas certificações, projetos também, Green Belt, Yellow Belt, PM3, de produtos, sabe? Gestão de produtos. Entra aqui, né? Então, certificações para você aprender coisas. Não confundam. E aí aqui a gente vai entrar nas pós que realmente vão te ajudar, tá? Se você quer ser promovido na tua carreira, mas você não tem intenção nenhuma em dar uma aula, você tá. Qual que é o momento de carreira? Você está trabalhando já faz uns 2 anos e não tem perspectiva de você ser promovido, ou você quer trocar de área, você trabalha, sei lá, com logística, quer ir para marketing, o que que você pode fazer? Você faz um MBA, né? É onde eu recomendo que você faça um MBA. E eu recomendo que você faça um MBA presencial. Por quê? Porque no MBA, a grande graça é que você vai conviver com pessoas que são da sua área. E aí as pessoas trocam figurinha e uma acaba passando um emprego para outra. Eu tenho uma mentorada que entrou no MBA esses dias, ela me mandou um print de conversa. Ela falou: primeira aula, eu já conheci uma pessoa da minha área que está me oferecendo uma vaga. Na primeira aula do MBA.
Agora tem que ser assim, presencial, com pessoas legais. Eu vou explicar isso para você, como é que você escolhe aqui embaixo, tá bom? Se você quer ter opções de carreira B, o que que é isso? Eu tenho, né? Então, por exemplo, eu trabalho com RH, faço mentoria e eu dou aula. Sempre fiz isso. Desde 2001, quando entrei no mestrado, eu nunca fui só professora e eu nunca atuei só em empresa. E eu acho isso muito saudável, porque uma coisa ajuda a outra e porque você sabe que, na pior das hipóteses, por exemplo, teve uma época quando o Paulo nasceu. Paulo é meu filhote, para quem não sabe, que agora está com 9 anos aqui jogando xadrez. O Paulo, quando ele nasceu, eu tive licença maternidade, e aí quando eu saí da licença maternidade foi super difícil os primeiros anos para cuidar dele, mas a carreira de professora me deixava cuidar. Então eu dava aula, reduzi minha carga horária e continuei trabalhando. Eu fiz aí uma pausa de 1 ano e meio, 2, dando aula. Depois eu comecei a pegar projetos de novo, né? Então você tem uma opção de carreira B, que é muito legal, né? Só para vocês saberem, aulas de graduação, dependendo da aula que você dê, tem muita gente que trabalha de dia e dá aula à noite, né? Então, dependendo da aula que você dê, você vai ganhar aí uns R$ 45 por hora. Que significa que por noite dá uns 180. Que significa que no mês vai dar uns R$ 1.000, vai. Só que você vai ganhar uns R$ 1.000 por mês, eu tô falando assim, a pior das hipóteses, começo de carreira numa faculdade bem linha B, do lado da tua casa, sem nome, entendeu? Então, você vai ganhar R$ 1.000 por mês dando aula uma vez por semana. E aí, muitas vezes, uma noite só. E aí, muitas vezes, esse tempinho de uma noite que você dá, que você ganha R$ 1.000, que não é nada, naquele momento da tua vida vai ser importante e ele te abre outros contatos, porque ser professor dá um certo status, né? Então, mesmo quando você vai, sei lá, ser promovido, você fala, que eu sou professor de tal lugar. Então, dá um certo status. Não é uma opção de carreira B ruim. E aí, se você quer entrar aqui, eu recomendo que você faça mestrado estrito sensu. Estrito sensu são as modalidades de mestrado e doutorado que são acadêmicos, mas eles não são só para quem quer dar aula, né? Então, hoje existe um mestrado profissional estrito sensu, que é uma modalidade diferente da CAPES, que as aulas são à noite. Tem várias universidades particulares, públicas, à noite as aulas. Alguns você vai conseguir fazer mestrado profissional gratuito, a maior parte é pago, porque a galera trabalha, né? Então, teoricamente, tem dinheiro para pagar. Mas as aulas vão ser à noite. E ele vai te abrir essa possibilidade de você dar aula e de entrar no doutorado depois, caso você queira. Então, é uma modalidade que eu sou muito, muito, muito fã mesmo. Acho que eu recomendaria isso aqui para quase todo mundo que está aqui me assistindo, independente da situação. Mas você pode também, tipo, em algumas situações eu indico o MBA, que foi o caso dessa minha outra mentorada, sabe? Porque ela realmente não quer dar aula, ela não queria encarar o mestrado agora, e ela precisava do conhecimento, então ela entrou no MBA presencial. Não precisa ser presencial, pode ser online ao vivo também, sabe? Que você tem que fazer trabalho em grupo com a galera. Nesse caso dela é presencial. E para fazer networking na área dela, que é uma coisa que ela precisava demais, né? Então, assim, as minhas duas modalidades preferidas são essas aqui que eu tô passando meu mouse aqui em cima, ó. Ou MBA presencial de uma faculdade boa, ou um mestrado profissional, estrito sensu. São as minhas modalidades preferidas de pós, tá? Agora, se você quer se destacar absurdamente na tua área, tipo assim, arrasar, entendeu? Você quer tocar o terror, eu te recomendo. Mesmo que você não queira dar aula, recomendo que você faça um mestrado estrito sensu, chama mestrado acadêmico. Os mestrados mesmo, que tem dissertação, tese, dura 2 anos, e siga com doutorado. Porque em determinadas áreas é isso que vai ser valorizado. Por exemplo, pesquisa de produto, desenvolvimento de produto, quase todo mundo tem doutorado. Uma das coisas que as pessoas pensam é que, por exemplo, para ser um CEO de uma empresa, vai um diretor de uma empresa, você não precisa ter mestrado e doutorado, mas isso está mudando. De uns tempos para cá, tem muitos, muitos CEOs e diretores com mestrado e doutorado. Eu orientei vários. Tipo, no mestrado da Uninove e da FMU, eu orientei CEOs. Pensa que felicidade que eu tinha, né? O cara é CEO de uma empresa me orientando. Mas eu orientei vários, diretor de marketing, CEO, diretor financeiro, porque eles sabiam que isso ia agregar valor para eles numa carreira executiva que já não tem mais onde agregar tanto, entendeu? O cara tem experiência, o cara tem tudo. O que que ele vai fazer para se destacar? Mestrado e doutorado. E virar um professor de uma pós, entendeu? Mais chique, dar um status, manja. Então, se você quer se destacar absurdamente, é aqui, tá? E se você quiser fazer uma carreira internacional, você pode fazer doutorado fora do país. Daqui a pouquinho, eu vou explicar um por um como é que você entra, se vale a pena, tirar todas as dúvidas de vocês. Mas, assim, o que eu queria que vocês vissem aqui nesse slide é isso. Cada tipo de pós serve para uma estratégia de carreira diferente, né?
Então, se você quer ser promovido, é uma, se quer ter opção de carreira B, é a outra, né? Agora, se você quer realmente brilhar, trabalhar numa ONU, tem alguns mentorados, algumas pessoas que fazem parte aí do meu círculo de alunos, querem trabalhar numa ONU, no Banco Mundial. Uma coisa interessante é, se você chegar na ONU, eu vou ensinar isso, como é que vocês fazem isso. Mas vocês tentarem ver na ONU quem trabalha lá. Quase todo mundo tem doutorado fora. Você fala, você é brasileira com uma pós EAD pela Exalc, que é uma que está super na moda. É, não vai dar, entendeu? Você vai ter que ter um doutorado fora. E é engraçado dizer isso para vocês, porque, por exemplo, eu tenho o pós-doc fez um divisor de águas na minha vida, mas eu fiz assim, ó. Eu entrei no MBA agora, não faz diferença na minha vida, tá? Mas eu entrei em graduação, aí eu entrei no mestrado acadêmico, esse daqui. Aí eu entrei em doutorado, né? E aí eu fui para fora do país no doutorado sanduíche. E eu pensei em trabalhar num desses lugares top, ninguém nem dava bola para mim, porque meu doutorado tinha sido aqui no Brasil. Então é uma coisa interessante, né? Você pensa assim, nossa, ela é doutora, grande coisa, entendeu? Porque, tipo, onde eu pensei em trabalhar naquela época, eu só pensei, tá? Ninguém nem valorizava. Agora, depois que eu fiz o pós-doc aí, tudo bem, porque o pós-doc foi fora do país. Então, quando eu falava USP, algumas pessoas sabiam o que que era, outras não. Mas quando eu falava Columbia, que é lá de Nova York, todo mundo sabia o que era. Então, não tinha para mim. Sacaram? Então, agora eu vou pedir para você fazer o seguinte: escreve para mim sua estratégia de carreira, né? Quem tá ao vivo vai escrever no chat, quem não tá ao vivo vai escrever aqui nesse módulo. E qual tipo de pós você acha que é mais indicada para você? E tira a dúvida comigo, porque isso aqui é super importante. Se você vai fazer MBA, MBA profissional estrito, MBA acadêmico, se de repente é doutorado fora, sacou? Lógico que nesse momento tua cabeça deve estar fervendo, né? Do tipo, será que é difícil de entrar? Será que eu consigo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ó, uma dúvida aqui. Será que é estranho um recém-formado ter o MBA depois de um ano de formado? Hum, Sabe o que que é estranho nisso? O MBA ter durado um ano. Porque a maior parte dos MBAs bons, eles duram 360 horas, que dá mais ou menos 2 anos. Então, não dá para você fazer o MBA de 2 anos em um ano, entendeu? Então, se você se formou, sei lá, em 2005, eu estou imaginando que, na melhor das hipóteses, você vai terminar o MBA em 2007, sacou? Agora, não é estranho, eu só não recomendo que você faça isso. Eu não recomendo que você saia da graduação e entre direto no mestrado, de jeito nenhum. Por quê? Se você saiu da graduação agora, você tem que curtir um pouco o mercado de trabalho, entender como é que é a tua área, a não ser que você já saiu da graduação, já saiu voando, sabe? Já virou, tem uma galera assim, sai da graduação e vira o que é o direito de uma startup, o número 2 da startup, o menino é. E aí, para ele, faz sentido o MBA, né? Ele é jovem, mas, meu, ele já é diretor, né? Mas se você acabou de entrar numa graduação, não vale a pena. É sair da graduação, entendeu? Não vale a pena. Curte uns 2 aninhos, sente a necessidade de você fazer o MBA e aí você volta, tá? Impossível. E não é impossível, não. O Paulo que tá outra coisa aqui. Adorei aqui. Ó, quem quer ser promovido e ter carreira B, tipo a Júlia, mestrado estrito. Não tem jeito. Eu faria um profissional estrito, por enquanto, né? Fazer mestrado fora para ter mais foco na indústria e não no acadêmico. Vale a pena? Então, foco na indústria. Aqui no Brasil, agora a gente tem os mestrados profissionais. Você não precisa fazer um mestrado fora. Até 2007, não faz tanto tempo também, mas também não faz tão pouco. Precisava de ir para fora, né? Porque todos os mestrados eram super acadêmicos, deslocados do mercado. Mas agora quase não tem mais mestrado super deslocado do mercado, sabe? A maior parte deles está muito preocupado com empregabilidade. Então, na área de engenharia de processos, por exemplo, um mestrado na Poli, até na UFABC tem um muito bom, tem um doutorado acadêmico industrial. É sensacional, você não precisa ir para fora, tá? Se tiver ainda dúvida disso, Milena, você me pergunta aqui embaixo, tá bom? Tenho vontade de ter uma carreira bem me destacar, então penso bastante no mestrado. Quais são as diferenças entre o profissional e o acadêmico? Então, vamos lá. Mestrado acadêmico, ele é voltado teoricamente para quem faz mais pesquisa. Só que a maior parte dos mestrados acadêmicos mudou muito ao longo dos anos e já incluiu a possibilidade da pessoa trabalhar e fazer mestrado ao mesmo tempo. Aliás, nem tá tão longe isso. Ó, quando eu fiz mestrado, metade da galera da minha sala trabalhava. E isso era super valorizado. Eu era uma das únicas acadêmicas mais pura, porque eu tinha feito iniciação científica. Mas tinha muita gente que, sei lá, era diretor de Itaú e fazia mestrado, tá? Agora, o mestrado profissional, ele é obrigatoriamente
tem que dar tempo para você trabalhar de dia. Então, normalmente as aulas são à noite. É uma modalidade da CAPES que incentiva exatamente isso. Você abrir obrigatoriamente a possibilidade de alguém estar trabalhando. E a dissertação obrigatoriamente tem que ser prática. Não tem chance nenhuma de você fazer uma coisa super acadêmica, sei lá, totalmente teórica no mestrado profissional. Totalmente teórico, você só vai fazer no acadêmico. Sacou? Mas fora isso, não tem muita diferença, não. Tá? É só para dizer que no profissional não pode ser totalmente teórico. Não pode, tá? Gostei, Paloma, sua estratégia de se destacar absurdamente na área de mudança de clima. Cara, tem tanto mestrado, tem tanto doutorado da hora para fazer na área de mudança climática. Muitas, muitas. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Emendar a faculdade com uma pausa, ou dar uma pausa para se dedicar na carreira, né? Então, isso aqui é uma continuação do que eu tinha falado antes, né? Você se formou, e você ainda não pegou experiência na tua área. Você está como, sei lá, analista de marketing júnior. Acho que a tua briga é para virar pleno, entendeu? E para virar pleno, você não precisa fazer uma pós. Você precisa de outras estratégias de carreira. Inclusive, eu recomendo um treinamento que chama Radar da Promoção, que está dentro da Member Kit. Vocês vão ter acesso para vocês, sei lá, se quiserem fazer, vocês podem clicar, tá aqui dentro da Member Kit em algum lugar, tá? Mas, inclusive, vou pôr o link, né, na descrição aqui. Mas é assim, depois de 2 você virou pleno, certo? Daí de pleno para sênior, você precisa dar um pulo na tua carreira e nem sempre esse pulo tá tão fácil. Aí você faz o MBA para conhecer outros analistas sênior, outros diretores que vão te contratar. Sabe qual é a estratégia? Tá? O MBA da Exalc USC, o que eu acho dele? Eu acho que é um MBA que tem professores muito bons, que tem uma qualidade legal, só que ele tem um defeito muito grande, que é ser totalmente gravado. Então é quase um YouTube com pessoas muito boas. Tem vários MBAs nesse formato, não é só o deles, tá? Tem o da PUC do Rio Grande do Sul, tem vários, vários. Inclusive, alguns deles eu fui convidada para gravar a aula e eu não quis, porque eu gosto de ter contato com os meus alunos. Se for para assistir aula gravada, para que que eu vou participar do MBA, cara? Você está aqui assistindo, você pode assistir esse curso gravado, entendeu? Então, apesar de você aprender o conteúdo, eu tenho as minhas dúvidas se dá para aprender um conteúdo muito denso só com aula gravada, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas, mas você não vai fazer o networking. Então, a probabilidade de você ser promovido num MBA desse é muito baixa. Eu faria se você estiver precisando do conteúdo em si, mas não se você quiser ser promovido. Faz um presencial ou com aulas ao vivo, que você tem que fazer trabalho em grupo, conviver com seus amiguinhos, que são diretores de outro lugar, com os quais você vai conversar, que nem eu vou te ensinar aqui hoje, e vai arranjar emprego, entendeu? Trabalho com TI. Saí da graduação, estou focando em especializações, mas estou pensando pós-MBA e futuramente para promoções. Quero entender melhor para saber em que momento vale a pena. Acho que eu cheguei a responder isso, né, Ingrid? Quanto você precisa investir, eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Ouvi falar que na França a engenharia já é considerado um mestrado. Então, após. Então, detalhe isso. É assim. Estados Unidos, França, eu acredito que é Alemanha, não tenho certeza absoluta da Alemanha. É assim. A graduação, ela é uma graduação mais básica, sabe? Assim, mas não é mais básica, mas é mais básica também. Mas, por exemplo, você faz graduação em filosofia, né? E o mestrado, você vai ter temas mais práticos. Então, por exemplo, o curso de administração de empresas que eu fiz na graduação não tem quase nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas, eles fazem graduação em filosofia, e aí a administração é no MBA, então lá é uma pós, tá? Agora, essa informação é só caso, título de curiosidade para vocês, porque a verdade é que vocês já estão se formando, né? Você já é engenheiro aqui no Brasil, então você tem graduação, você não vai fazer uma pós-engenharia para poder exercer. Você vai fazer uma pós-engenharia para crescer na carreira. Sacou? É só uma curiosidade isso, tá? Fica o mestrado acadêmico para inovação MAI da UFABC pede dedicação exclusiva. Quando você acha que nesse caso vale a pena? Já vou explicar aqui embaixo daqui a pouco, tá? Com slide que é mais fácil, com o Notion. Eu penso em desenvolver minha carreira B, ao mesmo tempo que desenvolvo a carreira A, que é o CLT. Nesse caso, inicialmente, seria melhor especialização ou mestrado profissional. Mestrado profissional sempre. Para carreira B, sempre. Porque ele te traz status. Você vai levar 2 anos do mesmo jeito para fazer o MBA e o mestrado profissional. Mesmo jeito. Então, se você vai levar 2 anos, esse aqui pelo menos te dá uma possibilidade de entrar no doutorado. Enquanto que o MBA não vai te dar a possibilidade de entrar no doutorado. Só recomendo MBA para quem quiser ser diretor, num curto prazo. Não tá nem aí para dar aula, entendeu? Se você quer ser diretor. Então, vai para MBA, tá? Eu vou voltar aqui para o share screen. Algumas das dúvidas de vocês estão lá na frente, tá? Mas vocês podem digitar que eu sempre volto depois de cada bloquinho.
Pronto, consegui aqui. Bom, próximo item aqui, ó. Como que você vai escolher qual curso que é bom? Entendeu? Porque, tipo assim, você quer saber, você quer fazer um curso bom, certo? Então, a gente falou aqui de qual, né? MBA, mestrado, mestrado profissional, mas como você vai saber? É assim, se for uma especialização, um curso que você quer aprender o conteúdo, eu não tô nem aí para o nome da escola, juro por Deus. E nem para, por exemplo, eu ia fazer uma pós em psicologia numa escola que eu nem sei qual que é, não lembro nem o nome. Mas é um material, eu olhei o material deles e o material didático é bom, sabe? As aulas são bem feitas e tal. Eu só queria aprender. Então, didática é mais importante, sabe? Por exemplo, marketing digital é uma coisa que é tão prática, talvez você não precise de uma pós. Talvez valha mais a pena você ficar comprando cursos separados, sacou? Desde que eles sejam didáticos, você aprenda e faça, né? Então, tem que ser didático. Do MBA para baixo, ou para cima, no caso, né? Eu estou mais preocupada com qualidade. Então, como é que eu vejo a qualidade do MBA, tá? E aí, quem me perguntou o que eu achava da Exalc, da PUC do Rio Grande do Sul, vamos lá. O que que vocês vão olhar? Primeiro, vocês vão olhar o corpo docente, se são pessoas com as quais vocês gostariam de aprender. Se são pessoas que realmente entendem muito do assunto na tua área. Esse MBA que eu entrei de marketing, eu entrei por causa que tem o Seth Godin, é um cara de marketing que eu adoro, eu já li vários livros dele. E aí ele estava na chamada, ele é um dos professores do curso. Falei, nossa, ter aula com Seth Godin, um cara muito legal, né? E aí eu fui olhando todos os professores, eles eram diretor de marketing do Google, diretor de marketing de empresas que eu queria ter acesso, sabe? Então, corpo docente é uma coisa importante. Agora, mais importante que isso são colegas. O que que você vai olhar? Quero que você veja quem é que faz esse MBA que você quer fazer. Eu vou te ensinar a fazer isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer um exercício. Você vai descobrir quem são os seus colegas de curso e onde eles estão trabalhando, porque daqui a pouquinho você vai ser um deles. Então, é com essas pessoas que você vai fazer networking, sacou? A gente vai olhar lá no LinkedIn para você saber se vale a pena você fazer MBA. É isso que eu faço com os meus mentorados. O mentorado chegou para mim numa reunião de mentoria. Ai, Paty, será que eu faço MBA em XYZ? Cara, eu não sei. Vamos ver se as pessoas da sua área fazem esse MBA. Vamos ver se as pessoas que fazem esse MBA, onde elas estão trabalhando. Eu vou ensinar isso para vocês, como é que vocês veem, tá? Essa cara pegadinha? Tá? Mestrado estrito sensu, profissional ou acadêmico, vocês vão olhar na Sucupira. A Sucupira é essa plataforma que tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a plataforma Sucupira. Aqui tá o link também, se você clicar aqui, você vai ter acesso, tá? Sucupira é um site do governo que eles fazem toda a avaliação da CAPES e eles vão julgar quais são os programas da tua área. Então, você pode pegar por área aqui, ó. Então, por exemplo, administração. Tem 186 programas no Brasil de pós, 45 mestrados, né? Mestrados, ó. Doutorado um que tá aqui, como assim um só? Ah, tá, porque é administração pública, sacaram? Essa aqui é pública. 61 mestrados profissionais, né? E aí você pode entrar aqui para você clicar aqui, ó, né? Cliquei, ele vai aparecer quais são as áreas que tem dentro, ó. Então, tá vendo, ó? Nome de administração, e aqui todos os cursos que são avaliados. Então, ó, centro da FEI, por exemplo. E aí você vai entrar aqui para ver a nota, ó. Então, a FEI tem aqui o programa, tá vendo? De mestrado e doutorado. Vamos clicar aqui na FEI. Eu gosto muito da FEI, por isso que eu tô clicando na FEI. Então, eles têm aqui, ó, mestrado em administração, que é nota 5, né? Então, as notas de mestrado, elas vão de 3, não pergunte por quê. Quer dizer, pergunte por quê. Por que que não tem um e o 2, entendeu? Vai de 3 a 7. 5 é a nota muito, muito, muito boa. 7, se eu não me engano, é uma nota impossível de se atingir, entendeu? Ou um ou dois programas tem, se nada mudou aqui. E 6 é um programa internacional. É um programa de muita, muita excelência, que aí em algumas áreas só tem USP, só tem nas públicas. Então, o programa de nota 5 é um programa muito bom. 3 e 4 são programas que a CAPES quer que melhore. E um e 2 são os que ela não credenciou. É tão ruim que tirou nota um e 2, entendeu? Então, tipo assim, 1 é desiste, meu filho. 2 é tente outra vez, melhora umas coisinhas que você tira um 3. Aí, 3 é a nota mínima para você começar um programa, para a escola começar um programa. 4 é quando ela já tem alguma galerinha formada, tem chance de ficar bom, tal. E 5 é um programa de excelência, tá? A partir do 5, você sabe que é um programa de excelência aqui. Se for um programa na tua área que você adora, mas ele é nota 3, eu recomendo, ainda assim, sem nenhum problema, tá? Mas você sabe que é mais, maior a nota, quanto maior a nota, né? Maior a chance de você ter um programa legal. Agora, uma coisa legal, você clica aqui, ó, cliquei na administração, vai abrir todos os documentos de avaliação da CAPES, ó, tá vendo?
Então, você consegue ler tudo, ó. Você lê quem são os professores, você lê as críticas da CAPES. Se você for clicando aqui dentro, você consegue descobrir tudo do programa. Por que que eles foram criticados, se eles estão correndo algum risco de fechar. Então, você pode investigar aqui dentro. Sucupira é uma plataforma sensacional. E você pode ver aqui todos os mestrados estritos, né? Que é profissional acadêmico, você vê aqui dentro, tá? Se for doutorado fora do país, tem uma coisa interessante para vocês saberem aqui, que é o seguinte, que é aquilo que eu expliquei numa das dúvidas, mas eu vou dizer aqui para vocês. Em algumas áreas, o comum é você fazer, por exemplo, graduação, em alguns países, né? Vamos fazer graduação em filosofia, mestrado já é o mestrado MBA em administração. E o doutorado, muita gente sai direto da graduação para o doutorado, eles não fazem MBA e mestrado antes, entendeu? Então, alguns países, por exemplo, nem têm mestrado estrito sensu, eles já têm o doutorado direto. Então, quando eu fui daqui do Brasil para os Estados Unidos no meu doutorado sanduíche, que foi na Virginia Tech, e até meu mousepad eu ia pegar para vocês verem, eu cheguei lá na Virginia Tech e eu tinha mestrado, certo? E eu era, obviamente, mais velha, porque eu já tinha feito mestrado. A galera que tava fazendo doutorado era super jovem. É, tipo assim, saiu da graduação com 21 anos, tá no doutorado. Super normal isso, viu? E tá todo mundo trabalhando em consultoria, diretoria, a galera que estudou comigo lá, a gente ainda tem contato e eles estão muito, muito bem, né? Então, assim, o doutorado, PhD é doutorado, é a mesma coisa, tá? É philosophy doctor, né? Mas todos os PhDs, você pode entrar direto da graduação para fazer um doutorado fora. Outra coisa interessante dos PhDs é que eles normalmente não são pagos, eles são um emprego. Então você sai da graduação, entra no PhD, ganhando uma bolsa que normalmente dá para morar, comer e passear, entendeu? Não é, você não vai ficar rico. E aí você vai trabalhar na faculdade para ajudar algum professor e eventualmente ele vai te deixar dar uma aulinha ou outra, mas é bem pouca coisa, você vai ajudar mais com artigo, sabe? Tipo um secretário de luxo de um professor, né? E isso, para isso você recebe. Então é muito legal. Você vai fazer uma PhD fora recebendo, morando, né? E eu já vou ensinar para você como é que entra, tá? Agora, para você saber a qualidade de um PhD, você vai olhar o ranking da sua área, né? Então, por exemplo, eu não vou te explicar como faz isso aqui, é só entrar no Google mesmo, você vai colocar ó, ranking, ó, best PhDs em. Pensa a tua área, vai, engineering, vai. Eu procurei de administração, e aí você pode colocar dentro da tua área, se é engenharia de processos, né? Então, para Process Engineering, vamos colocar. E aí você coloca o país, né? Então, in Europe, in the USA, então, para USA, né? E aí você vai colocar aqui, ó, Compare Top Schools. Esse aqui é um site legal que ele fica comparando. E ele pega. Você pode pegar aqui os rankings, ó, em Chemical Engineering. E você vai descendo. Você vai encontrar vários sites que tem esses rankings para você olhar, que tem doutorado em Química. Acho que eu vou gostar mais desse daqui, ó. Compare. E aí você vai dar uma olhada. A verdade é, entre os top, sei lá, 20, 30 melhores doutorados, a diferença é muito pequena. Não é que nem aqui no Brasil, que você, sei lá, a USP é 7 numa área e a FEI é 5, entendeu? Lá a diferença entre eles é muito pequena. Então, é mais uma questão de você aplicar e ver qual que você vai passar, tá? Aqui eu nem vou entrar para vocês, mas depois vocês entram nesse site que está aqui. Vou colocar o link para vocês, tá? Bom, então aqui, assim, a qualidade, critérios de qualidade dos programas, tá? Eu vou pausar aqui o share e vou tirar dúvidas de vocês agora. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Ficaram com dúvida, gente, critérios de qualidade de pós? Como é que vocês escolhem? Dá um pouquinho de medo de gravar isso aqui no curso, mas é verdade, eu não sou muito fã dessas pós-graduações EAD, não. Não, não sou muito fã. A não ser, tipo a que eu tô fazendo uma EAD, né? Mas ela tem aulas ao vivo. Então, tá tudo bem, né? Eu tô tendo contato com diretores de marketing do mundo inteiro, trocando ideia, é muito legal. Mas eu acho, sabe, não muito útil, né? Bom, acho que daqui a pouquinho eu volto para ver se vocês colocaram mais dúvida aqui, tá, gente? Eu vou seguir, mas eu sempre volto em cada bloquinho. Ah, tem aqui, ó. Tem um pouco de dúvida no tema. Se quanto mais específico, melhor ou não. Ah, a gente vai chegar nisso. Peraí, isso aí tem a ver no processo seletivo. Na verdade, o ideal seria que não fosse, entendeu? Por exemplo, eu adoraria ter feito um mestrado em recursos humanos, assim. Só que os mestrados não vão te aprovar, entendeu?
Então, daqui a pouco a gente vai lá, porque o problema é o processo seletivo. Então, vamos lá. Mercado, isso aqui também vai te ajudar a resolver essa dúvida, Ju. Mercado de trabalho, tá? Então, assim, como é que eu escolho qual curso que eu vou fazer? Qual tema, qual escola? É, sei lá, será que eu faço um mestrado em engenharia da produção? Será que eu faço engenharia da inovação? Será que eu faço em administração, de marketing, de RH? Como é que você vai descobrir isso? Respondendo as seguintes perguntas. Primeiro, qual curso as pessoas da sua área fizeram? Então, pensa que você quer trabalhar numa coisa, tá? Então, a gente vai entrar aqui no LinkedIn. Então, imagina que eu quisesse, eu, Patrícia, quisesse ser. Eu coloquei compliance aqui já na pesquisa, quisesse trabalhar com compliance. Eu venho aqui no LinkedIn, digitei compliance na ferramenta de busca, né? Quando eu entro na ferramenta de busca, ele vai me dar esse resultado aqui, que tem todos, tipo, tudo que aparece aqui. Mas eu quero saber as pessoas, pessoas que trabalham com compliance, tá? Então, vamos pegar aqui um diretor de compliance. Então tá aqui, ó. André Pompilho, vamos ver o que que ele fez da vida dele. E aí você vai fazer isso com várias pessoas dentro da tua área. Então vamos ver que curso que esse cara fez, tá? Então hoje ele é a partner da Arx Capital, é legal. Então ele trabalhou na Enforce do PTG, né? Da hora. Então é um cara que, sei lá, eu quero ser, né, igual a ele, ó o que que ele fez. Ele fez um MBA na Kellogg, que inclusive é um dos melhores MBAs, né, do mundo. Ele tem 4 itens, vamos ver o que ele fez aqui. Caraca, ele fez 2, ó. Ele fez MBA na Kellogg e fez um outro em Direito. E fez MBA da GV também. E aí ele fez graduação, ele é formado em Direito. Então, ó, você já sabe, você pode fazer uma tabela e ir juntando as pessoas da tua área, ver tudo que elas fazem. Eu tive uma mentorada que fez isso tão bonitinho no Excel, uma vez tinha quantidades de escolas, era muito louco. E aí você pode ver o que que elas fazem e identificar que na tua área faz sentido ou não. Vou dar uma puxadinha na mesa aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer que é muito legal é aproveitar essa situação que você quer fazer o MBA nisso, entrar aqui no senhor André Pompilho, queridão, e aí você vai. Esse aqui eu já posso mandar mensagem direto, porque acho que ele é meu contato, mas normalmente você vai vir aqui no Conectar, tá? Aqui, ó. E aí você vai mandar uma mensagem para ele, falar: André, muito prazer, eu sou a Patrícia, eu queria trabalhar com compliance e eu vi que você fez 3 MBAs e eu tô planejando o meu agora. Qual que você me recomenda? As pessoas adoram dar recomendações, tá? Elas não vão achar ruim, não vão achar que você pode pedir uma recomendação, tá? Simplesmente, tipo, se eu quero trabalhar com o que esse cara trabalha, provavelmente talvez ele tenha se arrependido de fazer esses MBAs, não sei. E aí ele vai te dizer o que que vale mais a pena, tá? Eu, por exemplo, tenho umas coisas que eu vou ensinar para vocês aqui que eu teria feito diferente. E aí quando vem todo mundo me perguntar, eu explico. Então, o exercício 1 para vocês é: que área você quer trabalhar? Quem que você quer ser? Entra no LinkedIn, digite o nome da área, digite o nome da área, procure as pessoas, umas 20, 30 pessoas que você queira, é rapidinho, a gente vai fuçando aqui, é legal ver a vida dos outros, e aí você vai vendo direitinho quem são essas pessoas, o que que elas estão fazendo, tá? Segunda coisa que vocês precisam fazer, ó. Será que na tua área tem vagas? Então, o que que aconteceu essa semana? Uma menina viu lá no Instagram, me mandou uma mensagem, falou: Patrícia, ajuda a minha amiga tem pós-doc e ela não está conseguindo emprego. E aí eu não vi ainda do que é o pós-doc dela. Mas eu vou usar um exemplo da Federal do ABC que eu acho complexo, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no Google Jobs e vai ver com o que é que você quer trabalhar, tá? Vamos colocar. Eu tenho uma ex-mentorada que trabalhava com um negócio que chama ressonância magnética termonuclear. E aí não tem nenhuma vaga no Google. Eu vou por todas. Nenhuma. Tá vendo? 0 vagas. Então, assim, você tem doutorado em ressonância magnética termonuclear, parabéns, você não tem onde trabalhar. Resumindo, entendeu? Digita o que que você quer aprender e vê se tem vaga. Então, sei lá, engenharia de processos. Que bom, tem vaga. Fico muito feliz. Eu vim aqui no Google Empregos, o link tá ali para vocês, é só clicar. Deixa eu ver quantas vagas tem aqui. Queria ver quantas saídas. O que que é um? Ele não falou quantas aqui, não sei exatamente por quê. No meu normalmente aparece, tipo, quantas vagas tem aqui. Mas se você contar no LinkedIn, vai aparecer o número de vagas. Você entrou no LinkedIn e você descobriu que tem 30 vagas na tua área, você vai calcular. Entre 10 e 30% das vagas são divulgadas. Então, se tem 30 vagas divulgadas, significa que tem pelo menos 60 que você consegue via networking.
Então, se você já é meu mentorado, já é meu aluno, você sabe fazer network no LinkedIn. Então, você vai conseguir vagas. Essa minha mentorada não tem 0 vagas? Ressonância magnética termonuclear? Ela está trabalhando, tá? Ela teve 3 oportunidades de emprego, 3 vagas que ela passou. Uma na. Vou dizer nos países aqui, mas acho que era uma na Itália, uma na França e uma na Inglaterra. Ela está na Inglaterra. Essas vagas nunca foram divulgadas e ela conseguiu via networking. Tá? Se ela dependesse de, mesmo que você faça um doutorado numa área que não tem vaga, você ainda pode conseguir uma vaga nessa área. Mas concorda comigo que é muito mais difícil? Então, se você realmente quer ganhar mais, é bom você fazer um mestrado, um doutorado numa área mais ampla, que tenha mais vaga. Outra coisa que eu te recomendo é, pensa sempre que você está fazendo um mestrado, doutorado para uma carreira B. Então, você tem que dar aula, certo? Daí, assim, um tema muito fechado, por exemplo, eu tenho uma amiga que estudou intuição. E aí a pergunta é, qual é a faculdade que tem aula de intuição na graduação? Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Você não vai dar aula de intuição em nenhum lugar. Então, é ruim, entendeu? Porque você está fazendo... Se você pegar eu peguei, por exemplo, indicadores de resultados de recursos humanos. Várias faculdades têm aula de RH, e eu podia dar aula de qualquer coisa de RH. Então, para mim, foi muito mais fácil do que para ela. Não estou dizendo para você desistir, mas eu quero que você entenda o grau de dificuldade. Sacou? Se você não sacou, você vai botar dúvida aqui embaixo, certo? E a outra coisa que você tem que olhar é: cadê as pessoas que fizeram esse curso? Será que elas estão desempregadas? Vamos ver. Deixa eu pegar um que vocês me botaram no chat. Peraí. Ai, peraí. Meu mouse parou aqui. Vou pegar aqui no chat. Ó, mestrado acadêmico para inovação da UFABC. A gente vai fazer exercício com ele, tá bom? E antes disso, deixa eu fazer aqui, ó. Fiquei com uma dúvida no tópico anterior. No caso de PhD, é comum ir direto depois de sair da graduação comparado aos mestrados no Brasil? Sim. PhD nos Estados Unidos, você sai e na Europa também, você sai da graduação e entra no PhD. Tá? Ele é um curso acadêmico que você pode trabalhar em empresa depois, mas você sai direto da graduação, vai para o PhD. Aqui no Brasil, não, né? Comum a gente sair da graduação, entra no mestrado, depois vai para o doutorado, tá? Então, quer ver? Eu vou pegar o MAI da UFABC, mestrado acadêmico e industrial, né? Vamos ver onde está o povo? Olha a curiosidade aqui, ó. Ó, quem sabe faz ao vivo. Digitei, vamos pegar as pessoas. Piu, piu, piu. Então, tem aqui, essa daqui ainda é estudante, subprefeito do campus, coordenador acadêmico, esse aqui está dando aula, pesquisadora da Federal. Esse aqui, ó, ele foi monitor, né? Então, a gente ainda não tem, é um mestrado muito novo, ó, a gente ainda não tem dados de onde estão essas pessoas. Então, se você encontrar alguma, você tem que mandar uma mensagem para elas, porque onde os seus amigos estão trabalhando, é onde você vai trabalhar. Você não é nem melhor nem pior do que eles, concorda? Então, você está fazendo MAI, você tem que entender onde que estão as pessoas que estão lá. Tem muita gente dando aula na própria federal, tá vendo? Eu não achei ninguém ainda que fez o MAI, tá vendo? Vamos tentar aqui, ó. Tentar mais um. MBA Exalc. Então, esse aqui trabalha lá. Esse também trabalha lá, professor de lá, ó. Professor, professor, professor. Vamos lá para a página 3, que deve sair os professores. Quando vocês procurarem, vai aparecer resultado diferente para mim, tá? É que eu tenho muito contato com o professor. Então, pronto, essa daqui é radialista. E ela fez o MBA da Exalc, tá vendo? Então, ela trabalha como radialista. Esse daqui é um dono de uma empresa, tá vendo? Vamos lá. Essa aqui é a aluna de MBA, ela provavelmente não está trabalhando, que não é uma coisa muito boa, tá vendo? Experiência administrativa, tipo, não sei, uma parte e orientadora de TCC, né? Então você vai indo, ó, orientador, professor, vamos lá para frente, que eu não quero os professores. Meu Deus, como tem professor no meu. Pronto, achei aqui. Analista de dados, tá vendo? Ó, que fez MBA na Exalc. Então, aí você vai ver onde que tá esse povo que fez MBA na Exalc e se você quer trabalhar onde eles estão. Se você... Eu não vi nenhum diretor, vocês repararam? Por enquanto, ó, eu dei uma passada meio rápida, mas eu não vi nenhum diretor. Então, como a gente está falando aqui de ser uma pessoa que vai ser promovida na carreira, talvez valha a pena você seguir um outro MBA, tá? Deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui, peraí. Stop share.
Se chama uma mãe que tem um filho em casa. E aí, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, onde estão as pessoas do curso? Tem vaga na área? Qual curso essas pessoas fizeram, tá? Isso daqui, eu tenho feito muito esse exercício aqui para certificação também, sabe? Tipo aquelas certificações tipo PM3, Green Belt. Quem é que tem, entendeu? Tipo, será que tal escola é boa? Porque aí você vai ver onde que tá a pessoa, onde que ela tá trabalhando, se você quer trabalhar lá, tá? E aqui é o exemplo de mensagem que você pode mandar caso você queira conversar com as pessoas que fizeram esse curso. Tá, estou pensando em me candidatar, aí eu botei o nome aqui, um doutorado em Química, mas pode ser qualquer coisa, no MBA da Exalc. Você se importaria em me contar como ele te ajudou na sua atuação profissional? Vale a pena se eu quero trabalhar com, e aí falar a área que você quer trabalhar. Então, exemplo de mensagem para você mandar lá pelo LinkedIn, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui umas dúvidas de vocês. Já ouvi falar que as pós-graduações do exterior são menos rígidas que as do Brasil. É verdade? Não, não é verdade, não. Minha irmã fez sanduíche na Suécia e disse que as apresentações dos alunos de pós lá eram comparáveis à pesquisa de iniciação científica da USP. Então, não é que é menos rígido, é que a gente faz iniciação científica, eles não. Então, você tem que pensar que eles têm menos experiência que a gente, só que na hora de se formar, a rigidez é a mesma. É que os professores, eles têm um pouco mais de tolerância, né? Porque, enfim, não tem iniciação científica antes, aqui tem. Então, quando eu cheguei lá, realmente, assim, nesse lado, a minha formação era muito melhor. Porque eu tinha feito iniciação científica, mestrado, eu tinha um monte de artigos, eu já tinha dado aula. E eu cheguei no doutorado de sanduíche lá, sabendo tudo isso. O pessoal achava que eu era uma deusa. Tipo assim, nossa, ela é maravilhosa. Olha essa mulher, cara, ela tem um monte de artigo, ela dá aula, eu não sou nada. Só que eles são muito mais novos que eu, concorda? Parou pra pensar que eles tinham 20 e pouquinhos anos, eu já tava na casa dos 30, né? Então é diferente, tá? Podem ir perguntando, tá, gente? Eu amo as perguntas de vocês, sem zoeira. São as melhores. Bom, então, ó, estratégia para escolher o curso de pós de vocês e ganhar dinheiro. Eu não tô falando do curso filantropo, tá bom? Então, assim, se você quer fazer um curso de pós porque você quer se divertir, que nem eu tava querendo fazer um de psicologia, que eu não quero ser psicóloga, mas enfim, eu posso me divertir, ainda vou fazer um curso de pós em psicologia. Aí, qualquer faculdade, escolhe porque você acha que cabe no bolso, que é mais divertido, que é mais didático, mas se você quer ser promovido e seguir carreira nisso, ou mudar de área, você vai fazer o seguinte: primeira coisa, não precisa ser na mesma área de atuação sua hoje, tá? A não ser que você atue em áreas regulamentadas. Então, assim, eu sou administradora, eu posso fazer uma pós em psicologia, mesmo que seja um mestrado, tá? Eu posso fazer mestrado em psicologia se eu quiser. Eu vou explicar para vocês como eu faria para entrar, mas eu posso. Eu posso fazer mestrado em engenharia, se eu quiser. Tava cheio de administrador fazendo. Eu sou administradora, eu posso fazer mestrado basicamente no que eu quiser na minha vida, tá? Não precisa se ater, só porque eu sou administradora, eu sou obrigada a fazer um mestrado em administração. Cara, assim, não é. Inclusive, eu tenho um mentorado que está querendo fazer uma pós em psicologia do consumidor, que é na faculdade de psicologia, e ele trabalha com marketing, e ele é formado em administração. Sensacional, cara, administração com pós-psicologia, entendeu? Não fiquem com preconceito aqui, tá? Uma coisa que eu fiz, eu não aconselho que você faça. Ó, eu já falando, ó, eu não aconselho, tá? Que você faça mestrado, doutorado, tudo na graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma instituição. E eu sei que tem muitos alunos da Federal da ABC que vão me perguntar isso. E eu sou professora da Federal da ABC e eu não recomendo que você faça BCIT, depois engenharia de gestão, que é um outro curso de graduação na Federal. Aí você vai lá, se matricula no mestrado na Federal. Aí você vai se matricular no doutorado na Federal. Gente, vocês vão aprender a mesma coisa. São os mesmos professores, são os mesmos colegas, você só vai ter um título. E eu não acho que é só o título que vale a pena. Quando você faz um mestrado, vale a pena o networking. Uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, no mestrado e doutorado da USP, a gente podia pegar matéria na GV, né? Tinha o intercâmbio. Melhor coisa que eu fiz na minha vida, pegar matéria na GV. E podia pegar em outras faculdades também, eu não cheguei a pegar. O Sérgio, que é meu ex-marido, ele fez. Ele fazia, não lembro que faculdade que foi que ele foi, mas ele foi fazer em outras instituições, sabe? Melhor coisa que você faz, porque você conhece gente, você aprende coisas novas. Não recomendo. Onde realmente fez diferença para mim foi o sanduíche que eu fiz na Virginia Tech e depois o da. E depois o pós-doc, tá? Banho, criatura. Isso que dá de dar aula à noite em casa, ó, com a criança junto, é isso aí. Isso é um curso inclusivo. Ele tá comendo um bombom, deu uma vontade. Deixa eu ver, tem uma perguntinha de vocês aqui, ó. Não fiz iniciação científica, não tenho nada publicado. Isso dificultaria minha sobrevivência? Já vou falar disso. Tem no processo seletivo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá.
Sua especialização. Então, assim, ai, Patrícia, eu queria fazer mestrado, mas eu queria fazer em marketing de instituições bancárias, em user experience do marketing de instituições bancárias. É super específico, concorda? Sinto te informar, mas a sua especialização vai vir na dissertação e não no título do mestrado. Ó, o meu mestrado é mestrado em administração, não fala nem RH. Minha dissertação é que é de RH, entendeu? E outra coisa, você muitas vezes vai ter que se adaptar um pouco. Se for MBA, por causa dos seus contatos serem de marketing, não vai ser tão específico assim, sabe? E se for um mestrado acadêmico, você vai ter que se adaptar à linha de pesquisa do orientador. Então, você não vai fazer um curso tão especializado. Se você quer aprender User Experience, que é um negócio super pequenininho dentro de marketing, faça um favor para si mesmo e faça um curso rápido. Não faça um mestrado, tá? Top. Você vai fazer mestrado acadêmico, estrito. É mais importante você escolher o orientador do que o tema do curso. E se for MBA, os colegas do que o tema do curso. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? O orientador no mestrado pode transformar a sua vida no inferno. E, aliás, ele pode fazer com que você não seja aceito. Você fala assim, ah, não fiz iniciação científica, não fiz nada. Será que eu vou entrar? Se o orientador quiser que você entre, você vai entrar. Então, você tem que já ter conversado com alguns orientadores antes. Eu vou te explicar como é que você faz isso, tá? Mas o orientador é mais importante do que o tema do curso. No MBA, os colegas são mais importantes que o tema do curso. Tem muita gente que faz, tem um chama MBA Executivo Internacional na GV. Cara, não fala nem se é administração, nem se é em marketing, nem nada, né? Mas ele é um MBA que só tem diretor de diversas áreas. Então, o pessoal que entra lá, migra de área, migra de cargo muito rápido, porque seus contatos, seus coleguinhas, são aqueles caras que você adoraria ter contato lá no LinkedIn, entendeu? Só que agora eles são seus colegas de classe. Sabe onde que entra um treco desse? A primeira aula que eu dei na minha vida foi assim: entrei no mestrado em janeiro, né? Em fevereiro eu tava tendo aula, certo? Cara, não foi mais rápido. Em janeiro tinha aula. E aí a gente tinha uma matéria que era em grupo. E eu peguei e mandei uns currículos para dar aula, assim, com medo de não ser contratada. Eu nunca tinha tido aula, dado aula, eu tinha 20. Cara, eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu era bem novinha. E não tinha nem 25 ainda, tinha 22, acho, 23. Era bem novinha mesmo. E aí eu mandei currículo achando que eu não ia passar. Só que o que aconteceu é que o meu currículo foi parar na mão do meu colega de classe, que era o coordenador do curso numa faculdade, era diretor de uma empresa. Então, assim, cara, meu networking tava estourando de maravilha. Eu comecei a dar aula em fevereiro, entrei no mestrado em janeiro, e fevereiro eu estava dando aula com cara de neném e tudo, né? Então, assim, networking e orientador é tudo. Outra coisa, essa pessoa que vos fala, eu só estou falando com vocês hoje. Sou uma pessoa desinibida, extrovertida, assim, eu sou introvertida, né? Mas desinibida, menos tímida, que cuida da carreira. Muito por conta dos conselhos de carreira da minha orientadora de mestrado. Então, ela mudou minha vida, não só porque ela orientou meu mestrado, mas porque era uma pessoa fantástica. Então, eu quero que vocês tenham a mesma sorte que eu tive na vida. E não é sorte, é pesquisa, tá? Vou ensinar você a escolher orientador, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, se tiver, é só perguntar, tá, gente? É mais importante você escolher um curso onde as pessoas da sua área trabalham do que um que você goste. Isso aqui é super importante. E por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque tenho um mentorado aqui que estava querendo fazer uma pós, cara, num treco super diferentão de conexões neurais para não sei que lá do cérebro da medicina, sendo que ele trabalha com marketing. Vai ser legal? Vai. Mas ele vai fazer networking com alguém de marketing lá? Não. E ele trabalha com medicina? Não. Ele quer trabalhar com medicina agora? Não, também. Então tá bom, se você é se é um aposentado rico, filantropo, vai com fé. Entendeu? Mas se não, não. Você precisa arranjar emprego. Certo? Você precisa ganhar mais. Você tá nesse curso, você quer ganhar mais. Acabou. Tá? Falei das aulas, né? Se você for mestrado, doutorado, pense em temas onde tem aula para você dar. Não pega um tema muito específico que não vai ter aula para você dar, tá? E o curso de pós, eu vou explicar a estratégia para vocês daqui a pouco. É um ótimo ponto de partida para você subir de cargo, mudar de área, negociar salário ou mudar de área para uma área específica. Então, por exemplo, desenvolvimento de produto, quase todo mundo tem doutorado, você vai descobrir se você entrar no LinkedIn na tua área, tá? E, por fim, quando você entra na pós, não pensa que você está fazendo uma outra graduação. Não é a mesma coisa. Um curso de pós é um emprego, porque os seus colegas todos trabalham, porque a sua
seu networking profissional tá ali, porque cada trabalho que você for fazer, ele é aplicado em alguma coisa que você já trabalha. Não é graduação. Graduação você pode, por exemplo, eu estudei economia de empresas na graduação, eu nunca apliquei, né? Isso até que eu apliquei um pouquinho, mas tem uma coisa que eu nunca apliquei, você também tem, certo? Na pós, não. Tudo que você estiver estudando, você vai aplicar. É um emprego, a mentalidade é outra. Não entra numa pós achando que é curso, porque não é, tá? Ele é uma experiência prática em cima de coisas profissionais que você faz, tá? Tranquilos aqui, gente? Deixa eu ver, deixem suas dúvidas, por favor. Meu mouse tá muito, muito ruim. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Não tem, mas se colocarem, eu paro e tiro, tá bom? Vamos lá, processo seletivo, que vocês já estavam me perguntando, né? Vocês estavam com medo. Processo seletivo de MBA. MBA é o seguinte, eles vão olhar teu currículo para saber se é compatível com o perfil dos alunos. Não importa o preço do curso. Você fala assim, mas o curso é 80 mil reais, eu tenho dinheiro. Minha família é muito rica, só que eu sou estagiária. Você não vai entrar. Porque eles sabem que todo mundo que escolhe MBA escolhe para sair como diretor de algum lugar. E os MBAs bons, entendeu? Não aqueles, tipo, o da Exalc todo mundo entra, porque é online, só se matriculada, porque do Rio Grande do Sul, né? Mas os MBAs mais concorridos, mais disputados, para você ser promovido, eles vão olhar o seu currículo, tá? Pode esperar uma entrevista e ter que fazer um currículo que nem para procurar emprego. Se você não sabe fazer currículo, temos curso de currículo aqui na MemberKit, tá? Clique que você vai ver como é o curso de currículo, com modelinho, tudo bonitinho, tá? Se for MBA fora do Brasil e alguns no Brasil super bons, talvez você tenha que fazer um teste que chama GMAT. O GMAT é um teste de raciocínio lógico. E eu levanto a mão para o céu, como graças a Deus que eu não tive que fazer. Eu tenho muita dó de quem for fazer, mas é isso aí, é a vida, entendeu? Se você quer entrar no MBA fora, tipo aquele que a gente viu do exemplo do moço da compliance, provavelmente ele fez um GMAT e tirou a nota mínima. Tem gente que faz cursinho pro GMAT, anos de cursinho pro GMAT para aumentar a nota para poder passar no mestrado. Alguns MBAs no Brasil pedem e praticamente todos os bons de fora pedem, tá? GMAT, seu pior pesadelo. E é isso. MBA não tem essa, tá? Não fiz iniciação científica. Ai, não tenho tanta experiência. Não tem tanta experiência, conta, né? Então você tem que olhar, eles vão olhar teu cargo. Mas se você vê os outros alunos, eles que vão julgar. Então aplica, tá? E deixa eles julgarem se você tá júnior demais. Mestrado profissional ou acadêmico. O que que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão entrar na Sucupira. Aí vocês vão escolher os mestrados que te interessam. Aí você vai entrar no site do mestrado e vai olhar todos os orientadores. Normalmente são uns 8, 10, não é muita gente, não. E aí você vai escolher o orientador que seja mais ou menos pesquise o que você quer pesquisar. Vai ter o link para o currículo dele na internet. Você vai olhar o currículo e vai ver se você gostaria de estar escrevendo aquelas coisas que o cara escreve ou a mulher escreve, tá? E aí você vai mandar uma mensagem para esse orientador lá pelo site do programa, do processo, do programa de mestrado que você quer fazer. Eu era orientadora de mestrado, eu recebia muitas mensagens dessas. Não tem problema nenhum, a gente responde, porque tudo que a gente quer como orientador, se a gente for legal, né? Já aproveita que você não pega um casca grossa. Mas tudo que a gente quer é um orientando que seja legal, que seja disponível, que seja dedicado. E, cara, ele mandou mensagem para mim, é claro que eu vou responder. Então, mandem mensagens, explicam com o que vocês trabalham, que vocês gostariam de estudar tal coisa, pergunta se essa pessoa orienta tal coisa, se ela não orienta, quem que ela recomenda na área. Aproveita e vê se a pessoa é gente boa, porque você vai evitar muito BO antes de ver tipo, um cara tem muito ego na academia, tem muito ego entre professores, então você não vai parar com uma pessoa que você acha o máximo, que é um narcisista, porque esse cara não vai nem te responder, né? Então você manda mensagem para o orientador antes, é o que eu sempre te recomendo. Pede indicação de orientador para quem estuda no programa, para quem que é legal em marketing, quem que é mais gente boa, né? Uma das coisas que no meu mestrado, eu queria tanto ser orientanda da Limonge, muito mesmo. Eu quase mudei de tema. Era quase que eu pesquisei, ela pesquisa qualidade de vida no trabalho, né? É que ela aceitou me orientar no meu tema, mas se ela não aceitasse, era capaz de eu pesquisar a qualidade de vida no trabalho só para ser orientanda dela. E tudo bem, é só uma pesquisa, entendeu? No mestrado, você aprende a se desenvolver sozinho e a pesquisar, então tanto faz o tema da tua pesquisa depois, sabe? Desde que seja dentro da área geral, né? Então, por exemplo, o mestrado em finanças não ia me capacitar para dar aula em RH, mas em qualidade de vida estava ok, tá? Então, escolheu o orientador, falou com ele, você vai se preparar. Alguns mestrados têm testes, teste AMPAD, teste AMPEC. Aqui tem o link do teste AMPAD para você entrar. Tem algumas datas no ano que você pode prestar isso.
Ampec é para economia, Ampad é para administração, mas eu manjo mais dessas áreas, mas tem áreas específicas, tipo química também, que tem testes específicos. É tipo um certificado que vale por 2 anos. Você vai lá, tira o teste, vai dar uma pontuação e eles usam isso no processo seletivo. Então, fiquem espertos com as datas dos testes. Isso vai estar no site do programa que você quer se inscrever, tá? E aí você vai ter que montar o seu currículo Lattes, que é uma delícia. Pensa uma coisa legal montar o currículo Lattes. Ah, meu Deus, é tão sensacional isso aqui. Tô zoando, tá, gente? Sendo sarcástica. A pior experiência da vida de vocês no mestrado vai ser montar o Lattes para entrar. Você vai entrar aqui, cadastrar, vou buscar o meu. Nossa, meu Lattes, tô com vergonha de olhar aqui, porque ele tá desatualizado. Olha eu aqui. Faz tempo que eu não coloco coisas aqui, né? Nossa, a foto, eu tô morena ainda. Vou arrumar uma fotinha mais legal. Deixa eu mostrar para vocês a carinha do Lattes. Isso aqui é um sistema, parece imposto de renda. Você vai escrevendo lá dentro, tem que colocar um sumário aqui dentro, identificação, endereço, fica tudo aqui, ó. Sua formação, tá aqui meu pós-doutorado, cursos extras que você fez, e aqui seus empregos, você vai colocar. Carinho. Mas a mamãe tá dando aula, não pode ganhar carinho. Eita, que foi um beijo dolorido, desculpa. Certo? Quebrou minha mão. Quebrei nada, eu dei um beijinho. Mas depois, tá, filho? Tá? Então, bora lá. Aqui você vai colocar a sua atuação profissional, certo? Olha a minha aqui, depois quase tudo. E aqui é o mais importante. Quando você falou com o teu orientador, e aí o cara, sei lá, falou com a Limoja, ela pesquisa a qualidade de vida no trabalho, você colocou lá, eu podia pesquisar a qualidade de vida no trabalho, né? Então, você vai vir aqui e vai escrever aqui dentro na linha de pesquisa já a linha que você quer que teu orientador te oriente. Isso antes de entrar no mestrado. Se você participou de algum projeto de pesquisa na escola, na graduação, você vai botar aqui, tá? Se você fez algum artigo, isso aqui você está desenvolvendo um projeto. Se você já começou a pesquisar uma coisa por conta, você pode colocar aqui, tá? Ó, pra você ver que o meu não está atualizado, porque esse projeto aqui eu acabei. Ele está como em desenvolvimento ainda, tá? Aqui é se você é membro de corpo editorial de revista, algum comitê, se você revisa para revista, tem várias opções aqui dentro, tá? Idioma, se você ganhou prêmio, algum prêmio na tua vida, você pode pôr aqui. Todos os prêmios contam. Para mestrado profissional, por exemplo, prêmio de área, prêmio PRAD do Itaú, que é uma coisa que todo mundo ganha, vai contar, tá? Então coloquem aqui. Se você tem artigos, você vai por aqui embaixo. Iniciação científica vai lá em cima, tem aqui a minha tá lá em cima, tá na formação, tá? Capítulo de livro. Se você deu entrevista para jornal, você vai colocar aqui, né? Às vezes você deu entrevistas. Por aí vai. Qualquer coisa que você tenha escrito na tua vida, você vai colocar aqui. Tem algumas opções que você pode colocar, que tá aqui, ó, produção técnica. Então, consultorias que você fez. Se você montou um site, eu montei esse instrumento de orientação de carreira virtual. Ah, eu preciso atualizar com o meu Instagram. Então, isso tudo vai contar ponto para você entrar no mestrado, tá? Principalmente no profissional. E aí, aquela pergunta que vocês me fizeram é o seguinte: o que que conta mais ponto? Iniciação científica, né? O que que a gente quer num mestrado? Ó, vocês vão preencher aqui o Lattes, coloquem tudo, certo? Aí vocês vão para uma entrevista, beleza? Chegou na entrevista, aí eu falei que daqui a pouco vinha a gata. Oh, minha fofinha. Vai lá, Minha filhotinho, fofinha. leva a gatinha para mim e deixa no meio da aula, tá? Cuti-cuti, minha E chiu. fofinha. Então, o que que eles vão olhar? Eles querem que você tenha dedicação. Então, o que a gente recomenda não é dedicação exclusiva, mas você tem que ter tempo, porque tem gente que se matricula no mestrado. Tipo, eu tô matriculada naquele MBA, eu não tô sendo uma boa aluna, mas também não é importante para minha vida. Mas se fosse quando era no mestrado, eu era boa aluna. Então, o que a gente recomenda é que você tenha 16 horas semanais, fora o horário da sala de aula. Então, por exemplo, você vai ter aula alguns meses. A maior parte dos mestrados profissionais é sexta-noite, sábado, tipo, o dia inteiro. Então, 16 horas semanais dá tipo 3 noites de 4, dá 12, né? 12, ó. Por exemplo, você vai tirar segunda, terça e quarta à noite para fazer os trabalhos das matérias. Quinta à noite, vamos supor que é o dia que você fica até mais tarde no escritório. E aí, sexta, você tem aula, certo? E sábado você tem aula, ainda sobrou domingo para curtir a família. Entendeu? É isso que você vai fazer. Calcula aí onde que você vai encaixar 16 horas de estudo, fora da sala de aula. Pode ser um domingo inteiro, mais 2 noites, por exemplo. Mas isso é o que a gente recomenda que você tenha durante um ano. O segundo ano tem pouca aula. Então, normalmente os mestrados duram 2 anos.
E no primeiro ano você precisa disso daqui, no segundo você precisa, né? E é isso que eles vão te perguntar na entrevista. Outra coisa que eles querem saber é o alinhamento com o tema. E a outra coisa que eles querem é a sua capacidade analítica e de escrita. Então, aqui que entra. Se você fez iniciação científica, já é meio caminho andado. É óbvio que você tem capacidade de escrita, porque, meu, você entregou uma iniciação, né? Então, é super legal, realmente conta ponto. Mas tem outras coisas que contam ponto. Qualquer coisa que você tem escrito vai contar ponto, né? Então, eu escrevi um livro. Quando eu estava no mestrado, me apresentaram o Robert Neshik. Robert Neshik, ele é um grande escritor de livros e eu era muito fã dele. Eu tinha lido vários livros dele. Ele é autor de best-seller. Só que ele nunca tinha feito iniciação científica, pesquisa. No processo seletivo, eu tinha que levar o currículo com todos os comprovantes. O cara apareceu com caixas de livro lá. Tipo, ele tinha muitos livros escritos. Será que ele sabe escrever? Entendeu? Ele passou, tá? Só pra você saber. E ele não fez iniciação científica, né? Tudo bem, é um caso muito diferente, né? Então, aqui no Brasil, tem uma outra coisa. Se por acaso a sua empresa vai te patrocinar, normalmente os programas valorizam isso, tá? Ou você já ter uma bolsa, ou ter onde coletar os dados. Eu, por exemplo, hoje, se fosse entrar no mestrado, eu ia entrar bonito, porque por causa do Instagram, eu consigo coletar dados de pesquisa muito fácil. Então, as pessoas respondem para mim, né? Então, ia ser muito legal. O Roberto também, na época, uma das coisas que valeu muito a pena para ele, o Roberto Nachico, foi isso. Ele tinha muito seguidor, muito, muito fã, então para ele coletar os dados era muito fácil, tá? Então, assim, não é só a iniciação científica, você percebeu? Tem coisas que são, sei lá, você quer fazer um mestrado em gestão de projetos, você é diretor, você é, sei lá, analista sênior de gestão de projetos do Itaú. Você vai conseguir falar sobre um projeto complexo? Vai. Você é analista júnior, vai que seja, mas você vai conseguir coletar dados de um projeto complexo? Você vai. Então, isso é super importante. Não é só a iniciação que conta, tá bom? Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês. Nossa, meu mouse tá doidão. Muito doido. O que tá acontecendo aqui? No currículo Lattes, pode pôr o tema do TCC como projeto? Pode. TCC, sim. Se você tem TCC com banca, e você fez ele bem feitinho, inclusive eu te recomendo submeter para uma revista. Não é tão difícil assim. Fala com o seu orientador. Isso vai te ajudar, inclusive, a arranjar emprego, tá? Coloque no currículo também, tá? Então, sim, vale a pena. Existe uma coisa chamada aluno especial. Um amigo meu esses dias me perguntou se aluno especial era um aluno. Tadinha do bichinho, tá pedindo desculpa aqui para diminuir o som. Que ajuda, filho? Eu acho que sim. Sim? Cadê o controle remoto da TV? Boa, controle. Vocês estão ouvindo um Kirby aqui. Então, aluno especial, o meu amigo me perguntou se era um aluno com deficiência. Não, não é um aluno com deficiência, tá? Um aluno especial é um aluno assim. Tipo assim, eu tô dando aula no mestrado e minha matéria chama Gestão Estratégica de Pessoas. E aí você quer pesquisar isso. Então, o que que eu faço? Eu te aceito como ouvinte na minha matéria. Você vai fazer a matéria comigo, a gente vai se conhecer, a gente vai fazer artigo junto, isso antes de você entrar no mestrado. E aí, quando você entrar no mestrado, você foi ouvinte na minha matéria, não foi? Você pode aproveitar esses créditos. Então, alguns programas deixam você fazer duas matérias a menos lá para frente. Então, vale a pena para você conhecer o orientador, quando você acha que o teu currículo não está tão bom. Agora, o que que eu te recomendo? Preste o regular. Você não passou, entra como aluno especial. Entendeu? E você entrou como aluno especial, você meio que já está começando o curso. Quando a gente prestou mestrado, que fui eu e meu marido, acho que 2001. Eu comecei, ele começou em 2002, meu ex-marido, né? E aí ele começou em 2002 porque ele não passou de primeira. E aí ele entrou como aluno especial, fez as matérias, e o que que aconteceu? A gente se formou junto. Então, eu entrei e fiz o mestrado em 2 anos e meio. Ele entrou um ano depois e acabou fazendo em 1 ano e meio, porque ele já tinha começado as matérias antes, entendeu? Então, aluno especial é quase um aluno normal. Só que ele ainda não entrou oficialmente no programa, tá? Alguns programas têm prova específica de redação e alguns pedem carta de recomendação, não é a regra. Se pedirem carta de recomendação, não peguem só chefe, peguem um ex-professor, alguém que pode atestar a sua capacidade de ser um bom aluno, porque querem bons alunos aqui. Tá? Agora, se é um mestrado profissional, pegar do chefe também é uma boa, tá? Gente, vamos lá. Coloquem as suas dúvidas sobre processo seletivo, ou aqui embaixo da gravação, ou aqui no chat do ao vivo. Fechou?
Enquanto isso, eu vou contar uma coisa para vocês, que é a pós-graduação, como é que você entra no doutorado fora, que muita gente me pergunta. Então, assim, PhD fora do país, uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Se eu soubesse, eu teria feito, fácil que eu teria feito. Soubesse como entrava. Mas eu achava que era tipo assim, tinha que entrar no mestrado, doutorado, e eu ia morar fora do Brasil uns 9 anos. E aí não queria morar fora tanto tempo, mas não é nada disso. É assim, galera que acabou de se formar vai entrar no doutorado fora do Brasil. É, iniciação científica valorizada? Não, porque eles não fazem isso, entendeu? É pra gente mais novinha mesmo. Aliás, o problema maior aqui é se você não for novinho, porque você vai ter que explicar por que que você seguiu uma carreira profissional e por que que você quer fazer um doutorado agora, sendo que você já tem uma carreira profissional em andamento, né? Então, se você é mais novinho, vale a pena fazer um doutorado fora logo depois que se forma. Tipo assim, me formei hoje, amanhã eu aplico para os doutorados, tá? O processo seletivo é parecido com o do Brasil, com a diferença que alguns deles têm isso aqui, que é um GRE. Sabe o que eu falei do GMAT, de MBA? Então, vários programas lá pedem uma versão deles, desses testes que são super difíceis. Você vai ter que fazer e passar. Mas normalmente o processo seletivo é carta de recomendação, que a gente recomenda que seja acadêmica, um ex-professor. Pode ser um ex-chefe também, duas cartas, ou um ex-professor ou um ex-chefe, tá? Eles vão olhar seu histórico de notas. E para ser honesta com vocês, talvez eu me lascasse aqui, ó, porque minhas notas na graduação não eram muito boas. Eu nunca me preocupei com isso assim, eu não sabia na época que minhas notas podiam contar. E aí, quem é aluno da Federal do ABC tem muitos professores que reprovam, não é? Então, talvez vocês tenham alguns problemas aqui. Você tem que ter histórico de nota bom, ou escrever uma carta de um professor explicando. Eu já fiz essa carta para alguns alunos, que dentro da Federal do ABC é super concorrido, que é comum que as pessoas tirem nota baixa, que a média de todos os alunos é tipo 5 e você tirou 4,8. Senão eles vão pensar de 0 a 10, 4,8, você é horrível. Mas eu vou explicar que todos os alunos têm média baixa, então dentro da curva de alunos você tá bem, tá? Eles vão olhar isso. Você vai ter que fazer um currículo em inglês, eu coloquei um modelo aqui para você, tá? Que é o resumo do Christopher Barnes, ó. Parece um currículo, não é o Lattes, né? Parece um currículo que a gente acha para arranjar emprego, né? Olha que bonitinho aqui. Então, education, academic employment, se você já deu aula, ele foi militar, então ele colocou aqui, interesse de pesquisa, né? Ele tem muita pesquisa, então ele colocou aqui os artigos todos e desce o scroll do currículo dele, não vai se basear pelo dele, tá? Mas se baseia aqui no formato, então você vai ter que fazer um resumê assim. Você vê tudo que ele fez aqui, ó. News, mídia, então se foi entrevistado, se tem um blog, se tem Instagram profissional, se já deu entrevista, se escreveu artigo para internet em alguma coisa da empresa, né? Então, várias coisas vão contando. Se editou livro, capítulo, se foi em congressos, aqueles cursos às vezes, que a gente vai presencial, sabe? Então, você vai colocando tudo aqui dentro. Tá aqui o currículo dele como base para você, tá? Esse daqui foi os orientadores dele, ele pôs as fotinhas. Achei bacaninha isso aqui. Mas enfim, tá aqui o modelo para você seguir, tá? Você pode pegar e seguir o modelo dele. E a outra coisa é que fora do Brasil eles vão contar muito a sua capacidade de conseguir fundo para pesquisa ou coletar os dados, porque é onde realmente pega na hora de fazer pesquisa, sabe? Todo mundo tem muita dificuldade de coletar dados. Então, se você for uma pessoa que tem acesso a alguma empresa, que tem algum contato, isso aqui vai contar ponto para você, tá? Então, PhD fora do país, esses são os critérios. Parece relativamente mais fácil do que no Brasil, e é. O que que é difícil é a entrevista e o falar com o orientador antes. Uma coisa que eu recomendo é que você mande e-mail, seja curto e grosso no e-mail, sem oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou uma brasileira que blá 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 blá. Eles não gostam disso, não. Vai direto ao assunto. Tipo, oi, tudo bem? Não, prezado fulano, estou interessada em fazer uma pesquisa na sua linha de pesquisa, ver qual é a linha dele. E gostaria de saber se você tem vaga para doutorando e qual, para PhD student, né? E qual que é o critério que você usa. Só isso, tá? Curto, grosso, que eles respondem muito rápido. Vamos ver duas aqui. No currículo lá de site, eu já vi. Artigo que escrevi para a empresa e foi publicado em revista empresarial. Tipo valor econômico. Pode ser posto no Lattes? Pode, deve e no currículo para PhD de fora também. E conta, viu? Principalmente para mestrado profissional. Para entrar no mestrado profissional, também pede aqueles certificados de inglês. Alguns pedem, outros dão certificado específico de área, mas sim, tem prova de idiomas também. Aliás, é uma boa correção para arrumar aqui na folha, eu vou arrumar no material didático. A maior parte deles tem prova de idiomas.
O que a gente quer na prova de idiomas é que vocês saibam ler, tá bom? Pode ficar tranquilo que não vai ter normalmente uma entrevista em inglês. É só você tem que ler, né? Cara, a maior parte da literatura é internacional, então você tem que ler. Só por isso. Para o processo seletivo do mestrado, já tem que ter o tema fechado no momento da inscrição? Então, teoricamente não. Mas a minha recomendação é que você não tenha o tema, mas que você tenha pelo menos uma linha de atuação e já tenha falado com o orientador. Porque você precisa que alguém tenha vaga para te orientar, e as vagas são por orientador, sabe? Então, se você não tem tema nenhum, ele vai acabar priorizando as pessoas que já falaram com eles, sacou? Eu recomendo que você tenha, não o tema, assim, tipo, mas pelo menos uma linha geral, tá? Para PhD, costuma ter teste de proficiência na língua também? Não é regra de ter teste de proficiência da língua, mas você vai ter que se comunicar no processo seletivo todinho em inglês, então, good luck. Você vai ter que, ou o francês, né, ou alemão, se for. Tô com uma mentorada que tá fazendo mestrado na Alemanha. E, cara, ela fala alemão, né? Tô impressionada, porque alemão é difícil. Mas você tem que falar na língua. Tinha a que estava na França também, ela fala francês suficiente para falar e não tem teste de proficiência. Mas você tem que se virar muito bem, porque você vai falar com as pessoas, tá? Então, eu recomendaria ter o avançado. O que, aliás, se te pedirem o teste, você vai tirar muito fácil, tá? Se tiverem mais dúvidas, podem jogar aqui. Bora para o próximo item, que é a sobrevivência. Seguinte, todo mundo acha que é super difícil, mas os MBAs e as pós-lato sensu, eles foram feitos para você terminar sem problemas. Inclusive, é comum ter bombonzinho na sala de aula, intervalos de 40 minutos, porque, aliás, você está lá para fazer networking, né? Então, eu não vou deixar todo mundo sem intervalo. Trabalhos em grupo com muita discussão, o professor ouve muitos alunos, né? É super comum que isso aconteça, tá? Não costuma ser um curso pesado, mas ele costuma ter trabalhos em grupo que você tem que fazer na prática na tua empresa, tá? Isso são os MBAs. Mestrados e doutorados. Eu vou incorporar aqui nesse treinamento gravado uma lista, que eu sei que é uma dificuldade que todo mundo tem, de mestrados e doutorados que têm aulas à noite, tá? Porque nas federais é bem comum que seja dedicação exclusiva. Eu acho que é uma coisa do governo, assim, é tão concorrido que você já ia priorizar as pessoas que têm dedicação exclusiva mesmo. Então, eles acabam pedindo. Mas não que seja necessário, sabe? Tem muita empresa que te deixa sair mais cedo do trabalho, trabalhar remoto, para se dedicar para o mestrado. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Minha ex-cunhada, que é, cara, mega minha irmã, assim, eu amo muito ela. E ela estava no Itaú e ela fez o mestrado enquanto trabalhava no Itaú. Ela fez um mestrado que tinha aula de dia e eles liberaram, né? Eles deixaram ela fazer. Então, não deixa isso ser um empecilho para você, apesar de que eu vou colocar uma lista aqui, pelo menos em administração, tá? De alguns mestrados, administração, economia, que tem aulas à noite, tá? Tem vários que tem. Outra coisa, as aulas de mestrado não são tão difíceis. Na maior parte das vezes, você vai ter que ler alguns textos e você vai ter que fazer algumas pesquisas no Google Acadêmico. Isso antes da aula, por isso que a gente fala que tem os horários. E você vai ter que escrever artigos, que depois de um tempo você pega o jeito. Eu mesma hoje, agora estou um pouco destreinada, mas acho que eu cheguei a escrever um artigo inteiro em umas 6 horas de trabalho, assim, tipo, do começo ao fim. É assim, um bom, não um ruim, né? O que dá mais trabalho no mestrado é coletar os dados, porque se você for entrevistar gente, as pessoas não te respondem, dá uma angústia. Então, aqui dá muito trabalho. E a outra coisa que você vai ver muita gente reclamando no mestrado é pressão do orientador. Por isso que eu te falo para você não pegar um narcisista. Escolha muito bem o seu orientador. Eu fiz um mestrado, um doutorado muito gostoso, sem estresse. A minha ex-orientadora ia na minha casa, eu ia na casa dela. Eu não tive nada de estresse, nada. Eu fiz milhões de coisas enquanto eu fazia doutorado e mestrado. Mestrado, vai. Eu fazia consultoria, eu dava aula, eu fazia o mestrado, eu fazia projeto de pesquisa. E, tipo, eu tinha tempo para passear. Foi muito sensacional. Eu tirava férias de, tipo, 40 dias em janeiro e sumia. E deu tudo certo. Por quê? Porque eu tinha uma orientadora sensacional. Agora, tinha muita gente que o orientador esquece do tema, te manda mudar, você manda para ele, ele diz que tá ruim, aí esquece o que você fez, manda mudar de novo. Você vai ficando estressado, tem atrito com a pessoa. Então, escolha um orientador que você goste, tá? Que seja uma pessoa legal, tá? Doutorado é mais fácil que o mestrado. Não sei se vocês sabiam disso. O doutorado é igual ao mestrado, cara. Você tem que fazer uma tese, né? Em vez de uma dissertação. Então a tese é um pouquinho maior. Só que você já tem experiência. E tem muito menos matéria. E tem 4 anos. Então, 3 anos e meio. Então é uma brisa. Doutorado perto do mestrado e do MBA, inclusive, é uma brisa.
tá? Todo mundo acha que é mais, ai, você é doutora, né? O doutorado é mais fácil. Agora, o PhD, que é os doutorados nos Estados Unidos e Europa, ele normalmente é um emprego. Você se candidata, eles vão te pagar a bolsa, você vai trabalhar, certo? E você só se forma quando o seu comitê, que são vários orientadores, não é um só, tem tipo normalmente um comitê de 5 pessoas, eles se reúnem e eles falarem, olha, realmente você pode apresentar a sua tese. Você já coletou os dados, fez as análises, está muito legal. E aí depende de você fazer isso. Eles não vão ficar te orientando, sabe? Então, nessas da preguiça, como não tem prazo, tem gente que leva 9 anos, aí tem. Mas se você for uma pessoa dedicada, uns 3 anos você terminou o doutorado, que é o mesmo tempo daqui do Brasil, tá? Deixa eu ver as dúvidas de vocês. Se tiver dúvida sobre a sobrevivência, bota aqui embaixo. Para mestrado no Brasil. Dizer que minha área de pesquisa é em adaptação à mudança do clima e como o setor empresarial pode se adaptar é suficiente? Não. O que que você vai fazer? Você vai falar com os orientadores que pesquisam clima, vai olhar o currículo deles, e aí você vai perguntar para eles se por acaso eles estariam dispostos a orientar alguém que fala sobre adaptação do setor empresarial à mudança do clima. Né? Então, seria sobre mudanças climáticas, aquecimento global, né? Estou imaginando. Então, seria estratégias do setor empresarial para lidar com o aquecimento global, por exemplo. Mas isso você está falando comigo, não é? Eu não oriento nesse tema. Se você conversar com alguém que orienta nesse tema, a pessoa vai te dar várias ideias. Então, é isso que você tem que fazer. Você não tem que detalhar mais em algum texto no começo. Nesse e-mail, só tem que dizer: olha, eu queria muito fazer uma pesquisa sobre isso e isso. É, você não precisa ter ideia da metodologia no começo, porque o orientador é que vai te dizer. Né? Então, você só precisa ter uma ideia geral e ele vai te perguntando. É, você não precisa saber metodologia ainda, né? No mestrado você vai aprender isso. Se eu te pedir para você ter uma ideia de metodologia no mestrado, eu tenho certeza que você vai errar, entendeu? Apenas com PhD, pode dar aula no Brasil? Com PhD, minha filha, você faz o que você quiser da sua vida. Você vai trabalhar na ONU, você dá aula de MBA, você sai no jornal, tá? Então, apenas com PhD. Tem um pessoal que brinca que é PH deuses, né? Então, tipo, aqui é por causa do ego, na verdade. Mas a verdade é que sim, PhD é o limite supremo antes do pós-doc aí. Então, sim, você pode dar aula, você pode fazer um monte de coisa. Se eu sei o valor da mensalidade de um mestrado profissional, preciso colocar essas informações aqui para vocês atualizadas. Isso muda toda hora, mas até onde eu lembro, uns dois e pouco. Né? Agora, sim, tem bolsas, sim. Várias universidades têm bolsa para os melhores alunos, para os alunos que não têm condição de pagar, eles têm processo seletivo. Eu adoro a FEI tem as melhores bolsas, eu acho, o processo seletivo mais justo. Sou muito, muito fã da FEI mesmo. GV tem bolsa também para os melhores alunos, melhores candidatos. Novamente é o orientador que indica, então você falar com o orientador antes é muito importante. USP tem bolsa, que você pode fazer o mestrado ganhando, né? Recebendo. Eu fiz recebendo. Mestrado, doutorado, pós-doc, eu fiz tudo recebendo bolsa. Que mais que tem que eu sei? Em admissão são as que eu sei que tem bolsa, mas tem várias que tem bolsa sim para alunos. É uma questão de você entrar no site, ligar na secretaria e perguntar se tem bolsa. Eles já te entregam o ouro todo, tá? Mesmo que eu não saiba que tem a bolsa, tem uma boa chance de ter. Então eu te recomendo que você ligue, tá? Bom, agora eu vou fazer uma pausa com vocês, para vocês jogarem todas as dúvidas de vocês e entrarem no LinkedIn e pesquisarem a área de vocês, quais são os cursos que as pessoas fizeram. É uma pausa de 15 minutinhos, e aí eu vou voltar para cá para falar para vocês dos dois itens mais importantes, que é como você potencializa o resultado da pós. É aqui que vai ser toda a diferença de você ganhar dinheiro ou não. Como que você encaixa no teu plano de carreira, tá? Eu diria que essa é a segunda metade do curso, é a mais importante. Tá? Aqui a gente falou só dos Paranauê, né? Tipo assim, regrinha. Processo seletivo, como que é a aula, como é que você escolhe. Mas agora a gente vai falar de estratégia, tá? Então eu quero todo mundo super acordado, peguem, sei lá, uma aguinha e a gente volta daqui 15 minutinhos de pausa. Fechou? Importante do negócio aqui. Vamos lá. Como é que vocês vão potencializar o resultado da pós de vocês, tá? Então a gente viu, ó, que MBA para quem quer ser diretor, executivo, ou pelo menos pleno, né, analista pleno, MBA, certo? Mestrado profissional, vai valorizar a sua experiência profissional para você entrar nele, onde você coleta dados, muitas vezes aula à noite, na hora. Mestrado acadêmico, nem sempre vai, às vezes vai ser dedicação exclusiva mesmo. E aí você pode seguir para o doutorado, né?
E é bom você saber onde que tem arranjo emprego na tua área, porque tem muito mestrado acadêmico que realmente não tem emprego na área. E aí, se isso acontecer, a gente vai trabalhar. É assim, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, não encaixar a pós aqui, né? Mas o que que a gente faz, por acaso você for fazer um mestrado em. Cara, nem vou ir longe, quer ver? Neurociência. Mestrado, doutorado em neurociência. E, aliás, o curso de graduação em neurociência, que tem na Federal do ABC. E se você entrar no Google Empregos, a última vez que eu entrei, tinha um total de 0 empregos em neurociência. Então, o que que você faz quando você tem 0 empregos numa área? Entendeu? Tipo, não é que você vai morrer de fome também, não. Mas, assim, me dá muito mais trabalho se for uma área que tem muito emprego, concorda? Então, como é que você vai potencializar os resultados da pós, mesmo que seja uma área que tem poucos empregos, tá? Primeira coisa. Seu objetivo número 1 na pós não é se formar, é ajudar os seus amigos. Por quê? Seja pós-acadêmica, pós-profissional, pós-lato, qualquer pós, você precisa de networking. As pessoas que estão ali são as pessoas que vão subir na carreira daqui a pouco. Então, são elas que vão te ajudar. Durante muito tempo, eu só arranjei emprego porque eu tinha as minhas empresárias. Minhas empresárias eram as minhas amigas que sempre arranjavam emprego de professora. E aí, tinha os meus empresários, que eram os alunos, os amigos meus, que sempre me arranjavam emprego de consultora, tipo, vaga de consultoria, coisa assim. Então, tipo, sempre os amigos. Acho que depois que eu entrei no mestrado, acho que nenhum emprego meu não teve o dedinho de um amigo me ajudando. Na federal, tem um processo seletivo para entrar na federal da ABC como professora, né? Tem um processo seletivo que foi bem justo. Eu prestei alguns que não foram justos na minha vida, mas o da federal da ABC foi bem justo. Bem justo, não entendeu? Da hora, justo. Mas ainda assim, eu nunca teria me inscrito se um amigo meu que fez mestrado, fez doutorado comigo, ele que me mandou o edital. Minha mãe me mandou, mas eu não botei uma fé. Aí o cara me mandou o edital, falou: não, vai, Paty, lá todo mundo é mó legal. Um amigo meu de outra área entrou e é super justo. E aí ele me botou tanta pilha que eu prestei e entrei. Entendeu? Então, tipo assim, seus amigos são tudo pra você. Se formar é dois, tá? O erro número 1 de quem entra numa pós-graduação é entrar achando que você tá entrando pelo título. Você não tá. Você está entrando pelo networking, pela capacidade que você desenvolveu de pesquisar coisas sozinho, de ser uma pessoa independente, entendeu? Não é pelo título, tá? Segunda coisa, vocês vão postar no LinkedIn. Eu não fiz isso na época que eu me formei, não tinha LinkedIn. O LinkedIn é uma coisa mais recente. Mas na época eu fiz um negócio que era equivalente. Eu fiz uma newsletter. Quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche, a gente mandava por e-mail, uma vez por semana, uma newsletter das coisas mais legais que a gente viu lá. Ah, se fosse hoje, eu faria uma newsletter do meu mestrado no LinkedIn. Tipo assim, 5 coisas legais que eu aprendi essa semana, mas assim, pensando em quem tá vendo, né? E sempre com uma pegada mais descontraída, não precisa ser tão formal. O jeito que você fala mesmo com as pessoas. Se você fala palavrão, você não vai pôr palavrão no LinkedIn. Mas se você falar gíria, você pode pôr gíria. É o jeito que você é, entendeu? O LinkedIn não é para ser uma rede chatona. Então você pode compartilhar coisas legais simplesmente porque você tá empolgado. E eu faria isso e recomendo muito que vocês façam. Muito, tá? Outra coisa, evento presencial. Ah, vai ter uma reunião do MBA na chácara de não sei quem, eu tenho que ir. Tem. Desculpa. Mas eu não gosto, problema seu, né? Uma das coisas que mais potencializou a minha carreira foi uma coisa tão besta. Quando eu estava lá no mestrado, eu tinha muita amizade com os outros alunos, mas a gente não tinha muito horário assim para se ver. Então a gente um dia resolveu organizar um churrasco. E eu que organizei junto com 4 pessoas na época. E a gente virou o comitê do churrasco. E aí todo ano tinha churrasco. O churrasco ganhou proporções, gente. A gente pegava tipo um plano, como é que é? Um piso inteiro de um prédio só para fazer esse churrasco. No fim tinha patrocínio da pós. A gente começou a chamar os professores de tudo quanto é canto. Tinha tipo cento e poucas pessoas num churrasco. Virou uns mega eventos. E foi o que mais me potencializou. Imagina o tanto de amigo que eu não fiz nessa situação, né? Então, eventos presenciais são tudo, você tem que ir. Eu fui em, acho que 15 Enampad é o melhor congresso nacional da minha área. Eu fui em 15 seguidos. Tipo, eu tinha amigo de congresso. Você tem que fazer isso, tá? Se você fizer isso, você cresce. Se você não fizer, você não cresce, tá? Não é um curso de graduação, é um emprego. Outra coisa, você vai usar a sua pós para negociar o salário. Existe um treinamento chamado Radar da Promoção, está aqui na Member Kit também. Você pode acessar para você aprender a negociar com o seu chefe. Mas eu estou colocando um spoiler aqui de como que a gente usa isso. Assim que você entrar na pós, entrou, né? Você pode ter uma reunião de planejamento de carreira com o seu chefe, que você que vai chamar. E aí você vai usar um discurso mais ou menos assim. Olha, eu estou cursando uma pós em um mestrado profissional em, sei lá, administração pela FEI.
E isso acaba me abrindo algumas possibilidades para, de repente, eu atuar em cargos maiores mais para frente. Eu queria continuar aqui na empresa, eu não tenho intenção de sair. Então, eu queria ter uma ideia contigo do qual que é a perspectiva de tempo que a gente tem para uma promoção, e aí você dá uma opção viável, né? Lógico que você não é júnior para uma promoção para CEO, né? Já passa assim, olha, para eu ir para pleno, para eu coordenar determinada área, né? Então, explica como que o mestrado está te ajudando e pergunta a perspectiva de tempo para o seu chefe. E depois você vai usar esse mestrado para arranjar emprego, porque você vai ter vários colegas e vai ter propostas, e essas propostas vão virar promoção na tua vida, usando o que a gente aprende lá no radar, ou você mesmo negociando se você já for bom nisso, tá? Quem quer mudar de área? Então, vamos supor que eu hoje, que não é o caso, tá? Mas eu quisesse mudar para a área de marketing. Eu sou uma pessoa de RH que lida com carreira. Mas eu tenho uma experiência com o Instagram. O meu Instagram tem um dos melhores engajamentos da minha área. Assim, eu tenho só, nesse momento, eu tenho menos de 8 mil seguidores, tenho 7 mil alguma coisa. Não é muita coisa, tem gente que cresce muito mais rápido. Mas quando eu publico um post, eu tenho engajamento muito alto. Engajamento é quantas pessoas curtem, comentam, compartilham, sabe? E eu tenho uma conversão muito boa também lá. Quando eu coloco o curso só nos stories, sem pagar nada de anúncio, normalmente vocês que estão aqui nesse curso viram lá, né? Então, eu normalmente tenho uma conversão muito boa. E eu uso isso, às vezes, para ajudar alguns amigos na área de marketing. Eu hoje estou dando palpites no Instagram de algumas pessoas. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque se você for mudar de área, você vai pegar uma parte da sua experiência que tem a ver com essa área, mas que é insuficiente para arranjar emprego, certo? E você vai pegar a pós e vai somar com isso na hora que você vai fazer seu pitch. Então é assim: olha, na minha experiência anterior, eu não trabalhei com TI, mas eu coordenei projetos que envolvem todas as áreas da empresa e eu sei que é importante na área de TI. Então você pegou aqui uma coisa que você sabe que é importante. Então, na minha experiência anterior, eu não trabalhei com marketing, mas eu tenho um Instagram profissional, que eu tenho engajamento legal, já fiz muitos treinamentos em marketing. E aí você vai jogar pós. Agora, com a pós, vou seguir aqui no do exemplo aqui, ó. Com a pós, eu obtive os conhecimentos técnicos que complementam a minha experiência, porque o povo podia ter dúvida, porque você nunca trabalhou com TI. Você não tem conhecimento técnico. Mas a verdade é que você tem muita experiência, e as experiências são intercambiáveis. Né? A experiência que você tem, sei lá, em RH, você pode aplicar para TI. Em TI, você vai aplicar para projetos. Né? Então, quando você quiser mudar de área, você vai pegar suas experiências intercambiáveis, que são essas que servem para tudo, e juntar com a tua pós. E aí você faz uma transição de carreira. Eu não recomendo que você faça com queda de salário. Ou se for queda de salário, é uma queda mínima. O que muita gente faz de errado é, vou começar como estagiário. Não comece, tá? É uma queda mínima de salário, tá? Tem alguns de vocês que me perguntaram coisas específicas de estratégia de carreira, eu vou responder daqui a pouquinho, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas sobre potencialização de resultado, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários da aula gravada ou aqui no chat, que eu vou responder para vocês agora, tá bom? Se vocês fizerem isso daqui, a chance de você ser promovido é muito, muito alta. Escolheu o curso direito, fez networking, publicou, negociou, não tem para ninguém. É assim que se faz uma pós, tá? Esse é o jeito certo de se fazer uma pós. E aí, vamos encaixar a pós de vocês no plano de carreira de vocês? É assim, ó. Para decidir qual que é o curso de pós que você vai fazer, você vai levar em consideração tudo que eu te expliquei aqui em cima. Mercado de trabalho, qualidade do curso que você vai escolher, o tema, né? Você vai escolher tudo isso. Mas eu quero também que você leve em questão algumas coisas pessoais. Por exemplo, existe um teste que chama âncora de carreira. Se você quiser fazer, tem até um link, eu posso falar ele aqui para você, colocar na descrição da aula, é gg.gg/teste âncoras. Você vai fazer o teste de âncoras de carreira. Você vai receber lá o resultado. Então, vamos supor, quem está assistindo aqui é o Reide, eu acho que eu vou te usar de exemplo, Reide. Você não era, a tua não era criatividade empreendedora? Acho que era, não era? Me Era corrija aí se eu estiver errada. Era, não criatividade era? empreendedora, aquele de liberdade lá, que eu esqueci o nome, e o Estilo de terceiro eu não vida? lembro. Estilo de vida, isso. E o terceiro eu não lembro. Então, olha só. Criatividade empreendedora é uma âncora de quem gosta de montar negócios. Então, a pessoa que monta um negócio e depois, quando o negócio fica estável, ela vende e monta outro, entendeu? Ela não tem muito saco para lidar com uma empresa que está muito estabilizada. Mas ela tem capacidade de criar muitas empresas. Então, por exemplo, se eu fosse te recomendar um mestrado hoje, existe um mestrado profissional em empreendedorismo na USP. E ele é para pessoas que querem montar negócios. Eles têm parceria com agência de inovação. Seria um mestrado sensacional para você fazer, entendeu? Mas por que que eu estou te recomendando isso?
Ele passou em todos os critérios que eu dei aqui na aula, né? Eu tô te recomendando isso por causa da âncora de carreira. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, a minha mentorada, que eu falei para ela entrar no MBA, na verdade, foi engraçado. Eu falei para ela não entrar no mestrado nesse momento. Por quê? Ela tem um filho pequeno, então são coisas muito pessoais, assim, sabe? Ela tem um filho pequeno, para se dedicar a uma dissertação, achei que ia dar muito trabalho. O filho dela tá ainda numa fase que demanda muito. Eu não entraria no mestrado com um filho de 1 aninho, sabe? Mas o MBA ela consegue. Ela não tem nenhum network na área dela. Ela tinha muito pouco conhecimento na área. A verdade é que ela é formada em Direito e começou a trabalhar em RH. Então, ela não tem essa formação em RH, sabe, de estratégia, enquanto que no MBA ela vai aprender, vai ser novidade para ela. Então, para ela, o MBA foi a escolha correta ali no momento. Ela tem dinheiro para pagar, aquele especificamente que a gente escolheu, entendeu? Então, assim, leve em consideração tudo. Tem coisas que são muito pessoais suas aqui. Seu objetivo de vida, se você quer trabalhar na ONU, você tem que fazer um mestrado, doutorado fora. Não vai ter jeito. Desculpa, sinto muito. Tem uma mentorada que está se preparando agora para entrar num PhD. Sua personalidade. Então, às vezes, eu sou uma pessoa muito, muito introvertida e você não quer dar aula de jeito nenhum na sua vida, de jeito nenhum. Eu faria MBA ou mestrado profissional, que se você não vai mesmo, de jeito nenhum, nunca na tua vida dar aula, talvez não faça sentido fazer um mestrado acadêmico, porque ele te abre essa possibilidade, você não vai usar, entendeu? Perfil de competências. Por exemplo, isso que eu falei para vocês do marketing, eu gosto muito de marketing. E eu tenho alguma competência na área, porque eu sempre gostei. Eu já tive empresa, não sei se vocês sabiam disso, eu tive uma empresa de produtos naturais. Vendi esses chazinhos aqui também, inclusive. E eu que fiz o logotipo. Então, é uma coisa que eu gosto. Eu tenho alguma competência na área. Então, para mim, faz algum sentido, né? Então, precisa ver o perfil de competências que você tem também. E o que que você tem como objetivo para a tua carreira no curto prazo? Porque, assim, o mestrado, MBA dura uns 2 anos. Um mestrado profissional ou acadêmico, 2 anos, 2 anos e meio. Doutorado, uns 3 anos e meio. Aí você fala assim, mas Patrícia, eu queria ir para fora do Brasil e eu queria ir logo. Quero morar fora do Brasil, logo. Fale, mas apenas fazer MBA fora, entendeu? Que é uma possibilidade. Você fazer tipo aquele da Northeastern que a gente viu do exemplo de compliance que eu mostrei para vocês do LinkedIn, o moço tinha feito, né, aqueles MBAs fora. Que você vai para fora rápido, entendeu? Agora não, Patrícia, eu não quero ir para fora do Brasil de jeito nenhum. Então talvez a gente precise mapear dentro da tua área o que que faz sentido para você, tá? Um exercício que eu gosto de fazer com mentorado é esse de cenários. O que que é isso? Você vai imaginar uma árvore, tá? Existe uma coisa que chama árvore de decisão, quem é formado em engenharia sabe disso. Você vai fazer da tua vida, você fizer uma árvore. Bom, se eu fizer o MBA e eu continuar trabalhando na área que eu tô, eu posso ter uma vaga de direção mais pra frente, que vai me deixar talvez um pouco mais estressado, porque a qualidade de vida é pior. Vai pensando o que que é importante pra você. Tenta se imaginar naquele cenário lá pra frente, sabe? Daqui 3, 4 anos eu podia estar dando aula. Eu peguei um mentorado esses dias, a gente fez 18 cenários para ele. E ele tinha as 18 possibilidades de carreira, porque ele atua com Bitcoin, ele sabe fazer software, então ele pode ser empresário, ele pode dar aula, ele é bem extrovertido, ele gosta de dar aula, ele era investidor também, tipo de corretora, essas coisas, trabalha com desenvolvimento de produto. Mas aqui a gente pegou 18 coisas lá que ele podia fazer e todas elas ele podia. Então a gente escolheu uma pós que ajudasse em todas, né? Por exemplo, quando eu fiz pós em RH, de certa forma estava me ajudando em tudo, porque eu podia dar aula, que é uma coisa que eu gosto, eu podia mentorar a carreira, estamos aí. Ah, eu podia ter feito uma pós em carreira, na época não tinha. Tinha uma possibilidade de eu fazer com o Joel, mas eu queria a Limonge na época, que eram os orientadores, sabe? Mas, enfim, não tinha uma pós em carreira. Se fosse hoje, talvez eu fizesse. Tem uma que é da FIA, que é em carreira. Mas eu podia prestar consultoria, eu podia dar aula, eu podia trabalhar como diretora, isso me abria possibilidades em vários campos. E para mim, todas elas eram muito interessantes. Então, você precisa pensar esses cenários de carreira que você quer ter. Você quer abrir uma empresa mais para frente? Tem muita gente que tem doutorado e abre empresa, porque, por exemplo, doutorado em química, a pessoa ela acaba sendo capacitada a criar produtos que de uma forma que ela não criaria só com a graduação, entendeu? E ela acaba crescendo, tá? Isso tudo é super, super pessoal, não tem como explicar para vocês aqui. Tem como fazer com vocês um plano de carreira, mas você também pode fazer sozinho, tá? Se você quiser fazer comigo, eu estou liberando uma possibilidade de quem é meu aluno aqui fazer com valor menor. O plano de carreira comigo funciona assim, ele é uma sessão individual, eu e você.
Antes da sessão, eu vou traçar seu plano de carreira e depois eu vou discutir com você. Você recebe seu GPS por escrito, que é tipo o plano de treino de academia, manja, que o personal dá? Então, eu vou te dar seu plano de carreira por escrito. E aí, nesse plano, tem o quê? Tem seus próximos passos, suas competências, quais são os critérios para você tomar decisão de carreira. Então, por exemplo, para o RAID, como é criatividade empreendedora, eu acho que eu não faria nenhum tema muito fechado no mestrado, sabe? Do tipo, mercado de capitais. Porque você vai enjoar disso mais para frente, você vai trabalhar com outras coisas. Eu faria um tema mais genérico, né? Porque eu sei a âncora de carreira dele, entendeu? Então, você vai tomar decisão de carreira para tua vida inteira. E eu vou te dar os critérios que você usa ali, vou te explicar direitinho, tá? Não é para você ficar dependente de mim, é para você aprender a fazer isso. Essa sessão de planejamento de carreira, você tem acesso a treinamentos complementares. Então, se você precisar de LinkedIn, currículo, eu vejo o que você precisa, eu libero para você na plataforma por 1 ano. E antes da reunião, eu que vou analisar a sua trajetória. Você vai me mandar seu currículo, eu vou olhar teu LinkedIn. Se tiver correções muito graves, eu te falo o que você tem que fazer, te passo o curso, rapidinho se arruma. E faço análise de 2 testes validados do seu perfil para carreira. Um deles é o de âncoras, o outro é o tipo psicológico. E analiso com você, te explico, tá? Essa sessão, que é uma sessão mais, né, robusta de planejamento de carreira, normalmente ela tem um investimento de 1.197. Para vocês, ela fica por 997, que dá um desconto aqui de uns R$ 200, ou 12 vezes de R$ 100, que vocês podem parcelar até 2 cartões e tal. E o link está aqui embaixo. Só que esse valor que tá aqui, ele é até o dia 5 de maio, meia-noite. Então, eu gerei um link que vai só até o dia 5. Mesmo quem tá vendo gravado, passou dessa data, vai ter que me mandar uma mensagem para ver se é viável, porque essas coisas mudam, tá? Então, essa sessão fica também para você dentro de uma plataforma, né? Você tem acesso a Member Kit, tem acesso a milhões de coisas. E fica aqui o convite para quem quiser participar, né? Já pode se inscrever direto, nem precisa fazer aplicação para a sessão, tá? Como são algumas pessoas que estão aqui dentro, eu tenho controle da minha agenda. E eu consigo reservar um lugar para vocês aí nos próximos tempos, tá? Quem não quiser fazer isso, vai fazer isso que eu estou explicando aqui para você. Você vai considerar tudo que você tem, tá bom? Nesse treinamento gravado, ainda vai ficar uma sessão de bônus para vocês, que eu vou colocar materiais para vocês de carreira aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou colocar links de cursos bacanas, links de preparação para DMAT, isso tudo vocês vão encontrar dentro da plataforma. Então, mesmo se você está assistindo esse curso ao vivo depois, quando você estiver se inscrevendo para o mestrado, vou colocar alguns links de coisas interessantes para você lá, como que preenche Lattes, link de ranking de MBAs para vocês consultarem, os melhores para cada área. Muito embora, aquele exercício que eu passei de LinkedIn é uma coisa que você tem que fazer, tá? Esse daqui. Sempre tem que fazer. Eu, por exemplo, antes de entrar no MBA lá que eu entrei, eu não estava muito preocupada com isso não, mas ainda assim eu fui ver aqui no LinkedIn quem é que estava fazendo. E o que aconteceu com a pessoa, tá? Então, são os exercícios que eu mesma faço, tá? Antes de terminar, queria só contar uma história para vocês. É o seguinte, como que foi a minha trajetória, né, de MBA, mestrado? Eu estava na graduação e eu estava trabalhando em RH e eu podia seguir uma carreira como diretora de RH do Citibank, tranquilo, cara, ia dar tudo certo, sabe? Ou então em consultoria, só que o problema é que eu estava odiando. E eu não sabia exatamente por quê. Mas eu descobri que a minha âncora de carreira não é para ser diretora, sabe? A minha âncora de carreira é muito para ser especialista numa área. Eu tenho o âncora de carreira é o que te motiva. E o que me motiva é me tornar cada vez melhor numa área. E eu, por mais, sei lá, capacitada que eu fosse, isso não ia mudar o meu trabalho rotineiro operacional que eu tinha mesmo como diretora, se eu tivesse lá dentro. O CIT ainda era operacional para mim. Então, quando eu entrei no mestrado, eu fiz iniciação científica para tentar me especializar, ver se eu gostava, fiz iniciação científica. Aí eu entrei no mestrado logo que eu me formei, já entrei no mestrado, foi rapidinho. Passei em primeiro na USP, porque eu tinha feito IC, e IC virou artigo, então eu nem sabia, mas depois foi muito rápido, entrei. E aí já comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, eu não queria só dar aula, eu queria também fazer outras coisas. Então, na época, eu montei uma ONG, eu dava consultoria de carreira, dava consultoria de RH, montei programa de trainee de empresa. Resolvi pepinos de empresa grande, dei consultoria Play Center na época, que ainda existia. Umas coisas bem legais, assim, empresa de ônibus, fiz pesquisa de clima. E não peguei esses trabalhos que eram mais rotineiros, não é nem operacional, mas que tem rotina de empresa, sabe? Isso não me fazia feliz. E fui dando aula ao mesmo tempo. Aí depois eu fiz o mestrado em 2 anos, e depois eu fui para o doutorado, rapidinho. No doutorado eu fiz um negócio que chama doutorado sanduíche, que nem todo mundo sabe o que que é.
mas o doutorado sanduíche, ele é como se fosse um intercâmbio que você faz. Eu fiz 6 meses na Virginia Tech. A Virginia Tech é uma escola, é a quinta melhor dos Estados Unidos em engenharia. Então é bem legal. Só que, na verdade, minha área é recursos humanos. E eu fiz lá porque nesses sanduíches intercâmbio você precisa de ter um orientador que te aceite. E na época eu não tinha experiência nenhuma. Pensa uma pessoa virgem de experiência. E eu mandei mensagem para várias pessoas, esse cara falava português, então, tipo, meu inglês sempre foi muito fluente, mas eu não tinha, acho que, o jeito de falar. Então, ele falava português, tinha vindo para a USP como professor visitante, ele falou, você faz USP, você conhece fulano? Era meu orientador. Eu conheço Lindolfo, conheço os professores todos. Eu, não, pode vir. E a outra dificuldade que eu tinha é que queria ir eu e meu ex-marido na mesma tacada, no mesmo lugar, na mesma época. Então, eu falei, você leva 2 brasileiros pelo preço de um, né? E a gente foi, morou lá, a gente morou na casa dele, porque teve uns 2 meses que ele teve que vir pro Brasil e precisava de alguém para cuidar do gato, dos cachorros, na verdade, do cachorro e dos gatos. E a gente morou lá. Aí ficamos com o carro dele. E a gente é amigo até hoje, que é o Larry French. É muito legal essa experiência. E aí, quando eu tava lá, eu fui fazendo networking. Então, quando eu quis ir pro pós-doc, né, porque aí eu voltei pro Brasil, fui entrar para dar aula no Estrito Senso. Quando eu quis ir pro pós-doc, o que que eu fiz? Eu fiz uma estratégia de LinkedIn que eu ensino para vocês arranjarem emprego. Só que eu não fiz com o LinkedIn, que na época não tinha. Eu peguei os sites das faculdades que eu queria ir pelo ranking e mandei e-mail para todos os professores da minha área. Falando assim: olha, você aceita pós-doc? Pós-doc, ele é, eu nem expliquei aqui, né? Mas ele é uma vaga que você vai como professor. Você vai desenvolvendo uma pesquisa, mas você vai para dar aula também. Então não tem assim uma tese, uma dissertação, sabe? Você vai para dar aula e desenvolver uma pesquisa num período determinado. E aí eles têm que ter vaga, né? Então eu mandei mensagem para vários lugares, eu consegui vaga no MIT. E o Sérgio, que é meu ex-marido, conseguiu em Harvard. Só que a gente não seria na mesma época. Tinha que pedir demissão aqui do Brasil, a gente tinha emprego aqui, então a gente não queria pedir demissão, então a gente optou por não ir. E a gente conseguiu em Colômbia, que é a quinta melhor do mundo na nossa área, agora acho que é sétima, isso varia nos rankings, mas assim, uma puta de uma faculdade, em Nova York, com o mesmo orientador, que aceitou a gente, cara, com uma entrevista muito sossegada, o cara foi muito legal, ele viu nosso currículo, e a gente foi morar em Nova York com uma bolsa da FAPESP na época, mais o salário daqui do Brasil e mais um salário de lá. Então a gente morava na frente do Central Park, vou te pôr foto pra vocês verem, né? Era muito legal. A gente morava na frente do Central Park, a gente ia nos shows da Broadway todo fim de tarde, a qualidade de vida era sensacional. Só que eu ainda quis voltar pro Brasil. Quando eu tava lá, eu comecei a dar palestra. O Sérgio até mais que eu, a área dele é bem mais chique que a minha, porque é governança, né? Então, ele deu palestra na NACD, que é tipo um órgão super chique dele. Eu dei algumas palestras também em áreas de RH. E aí, eu comecei a receber proposta para dar aula lá, ou para trabalhar em empresa. Eu não quis. Eu quis vir para o Brasil, porque eu senti falta da minha família, amigos, a energia brasileira, enfim. Morar lá parecia que eu estava morando sei lá, uma coisa meio Black Mirror, sabe? Uma coisa que não é minha vida, uma coisa meio Matrix. E aí eu fiquei meio deprimida. Então eu não quis ficar lá, mas foi uma das melhores experiências temporárias da minha vida. Enfim, tá aí, uma carreira acadêmica. O que que eu não recomendo que você faça do fundo do meu coração na tua vida? Pelo amor de Deus, não seja um acadêmico, 100% acadêmico no Brasil. Sabe aquela pessoa que faz um mestrado acadêmico, um doutorado, pesquisa, rebimboca da parafuseta da biologia e não tem emprego nas empresas para isso? E não tem emprego nas universidades, você tem que ficar esperando concurso público. Quando você entra, você fica sujeito à greve. Nesse momento está um aviso de greve na federal. Talvez você não goste do teu emprego, nem todos os professores da federal da ABC gostam, mas nem todos eles têm a condição de sair de lá. Estou dando exemplo por onde eu trabalho hoje. Eu realmente não recomendo que você seja 100% nada na tua vida, mas principalmente 100% acadêmico. Eu sempre recomendo que você tenha uma carreira paralela. Na federal, uma pessoa que eu adoro muito, acho que um exemplo de carreira é o Luciano Avalone, porque ele tem contato com várias empresas, ele trabalha com o Cubo, ele faz projetos diversos, ele não é 100% acadêmico. E isso é muito legal. Tanto oxigena a cabeça dele, quanto dá possibilidades de carreira, tá? A gente tem uma ideia errada aqui no Brasil de que você precisa, tipo assim, você vai se formar na academia para dar aula e vai pegar um concurso público e virar professor, mas, gente, é muito difícil. Eu não sei qual foi o milagre divino que eu passei na federal, juro mesmo. Porque eu tinha prestado USP 2 vezes. Nas 2 vezes eu fiquei em terceiro, sendo que tinha 2 vagas. Então, tipo assim, eu era o terceiro, é o Rubinho Barrichello, entendeu? Tem 2 vagas, eu fico em terceiro. Nem sempre eu achei o processo seletivo justo, eu tô sendo bem honesta com vocês aqui. Vocês são íntimos, né? Vocês são meus alunos.
O que conta mais é publicação, em uma das vezes eu estava com muita publicação, eu tinha mais publicação do que todos os candidatos, ainda assim eu não passei, não tinha nenhuma justificativa para não passar. Você fica meio bravo. Não é um concurso que, tipo assim, não é perguntinha de múltipla escolha, sabe? Ai, meu Deus, eu fui mal na prova, por isso que eu não passei. É bem frustrante. E é frustrante dar aula como qualquer outra profissão, tá? Então, eu realmente não recomendo que vocês façam. Eu não recomendo que vocês façam um MBA online, a não ser, tipo eu, tô fazendo pelo conhecimento. Se eu não quiser terminar, não terminei, não foi caro, ninguém precisa ver esse diploma na minha vida, tô contando para vocês por fins didáticos, mas enfim, não recomendo que vocês façam MBAs online. Não recomendo que vocês façam aqueles de R$ 300. Não recomendo mesmo. Não recomendo que vocês façam MBA na mesma área que vocês se formaram. Então, assim, eu sou formada em engenharia de produção, vou fazer um mestrado, um MBA em engenharia de produção. Você vai aprender a mesma coisa que você aprendeu na graduação. Vai fazer MBA em gestão de projetos, executivo internacional, em administração, em liderança, entendeu? Faz alguma outra coisa. Diversifica o seu conhecimento. Não recomendo que você faça na mesma instituição, isso eu cheguei a falar para vocês, né? E não recomendo que vocês façam muitos cursos de pós. Sejam muito criteriosos. É o tempo de vocês estar em jogo e tempo é mais importante até que dinheiro. Tempo, aliás, eu agradeço muito vocês estarem assistindo esse curso até o final. Se você chegou aqui até aqui, você despendeu aí um tempo da sua vida comigo. E eu agradeço muito você ter feito isso. E eu espero que tenha agregado muito valor para você, tá? Espero que tenha mesmo. E agora eu vou te pedir uma coisa, a sua opinião sobre este treinamento, que você pode colocar aqui no chat. E você pode colocar também na gravação da aula aqui embaixo. É super, super importante para mim. Eu não estou passando um formulário, mas eu queria muito saber a sua opinião, porque eu posso gravar outros módulos, colocar outras informações para vocês aqui dentro, tá bom? E é isso. Muito, muito obrigada por ter assistido esse treinamento até aqui. Agora eu vou pausar a gravação e quem estava ao vivo vai ter a felicidade de poder tirar dúvida ao vivo.